Fala galera, você sabia que uma das maiores revoluções no mercado de câmbio brasileiro começou a rolar agora em janeiro? Caso não saiba, é porque você provavelmente nunca ouviu falar sobre o marco cambial. Você sabia que antes não podia vender seus dólares ou euros que sobraram de uma viagem para o seu amigo? Essa foi uma das mudanças, agora será permitida a negociação de até $500 por operação. Outra mudança que te atinge diretamente é a permissão de portar até $10.000 em viagens internacionais, lembrando que atualmente isso é permitido a entrada em outros países com R$10.000. O marco cambial também atinge em cheio as empresas, ele permite a regulamentação das fintechs de câmbio EFX, autoriza bancos digitais a operarem em câmbio e dá maior liberdade ao comércio exterior. Ou seja, qual é o grande objetivo? O novo marco legal do câmbio servirá para melhorar o ambiente de negócios do Brasil, promovendo o fortalecimento do real e o ingresso do país na OCDE. Caso você queira ficar atualizado sobre o tema, acompanhe o trabalho da Abrão Filho, a primeira startup e maior fintech de câmbio do Brasil, que sempre está trazendo em primeira mão os assuntos mais recentes sobre o setor. Clique aqui no link para acessar e baixar o e-book sobre o tema. Até mais! Show me the money. Meus amigos, esse episódio aqui vai dar o que falar. Uou! Tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro, de outras galáxias e da Copinha São Paulo. Parabéns pelo título, Henrique Stetter. Mais um pra conta. A piada acabou no ano passado. Ele é palmeirense, Você também é? Sábado tem mais. Aí eu pergunto para os palmeirenses na mesa, com quantos títulos da Copa São Paulo você consegue trocar por um Mundial? Mas que tipo de trade é esse? Tô brincando, tinha que dar uma alfinetada aqui. Mas é uma casa de investimento, tá? Quem vive de passado só olha pra frente. Isso aí. Sensacional. Muito bem. Bom, o episódio de hoje, vocês já leram aí no título, vai ser bem interessante. A gente montou a mesa a dedo hoje, sempre a dedo, né? Mas hoje em específico a gente fez uma mistura aqui peculiar. Sim. Nessa mesa. Esse episódio estamos com uma expectativa bem alta. O bastidor já mostrou que vai ser bom. Vai. Já. O bastidor é o melhor termômetro, né? Começa assim, eu já entro como? Feliz. Solto. Nossa, menino. Tô inteiro. Boa. Pra começar então, Agazão, você tem um recadinho rápido pra turma aí? Tenho. Vamos falar um pouquinho sobre a Abrão Filho. O pessoal já deve ter acompanhado o vídeo no início, né? Mas eu acho que é importante a gente voltar a destacar a nossa parceira com uma seguinte mensagem importante aqui do Stock Pickers. Você sabia que uma das maiores revoluções no mercado de câmbio brasileiro começou agora em janeiro? Se você está acompanhando o programa desde o início, então viu que antes da vinheta rolou um vídeo da nossa parceira, Abrão Filho, né, a primeira startup e maior fintech de câmbio no Brasil, explicando um pouco do que está acontecendo no setor. O novo marco cambial moderniza e simplifica a legislação no mercado de câmbio no Brasil e facilita as transações em moedas estrangeiras, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, promovendo o fortalecimento do real e o ingresso do país na OCDE. Um exemplo curioso, Lucas Colasso, esse daqui é aquele que você gosta. Antes, quando você voltava de viagem com dólares ou euros sobrando, você com certeza vendia de forma ilegal para os seus amigos. Isso não era permitido. Tá precisando de liquidez. Com a nova legislação, essa negociação passa a ser permitida com um limite de $500. Essa é só uma das várias novidades. E para você, né, caso você queira saber mais, realmente tudo sobre o tema e entender cada uma das mudanças, clique aqui no link da descrição e confira o e-book detalhado que a Abrão Filho preparou. Muito bem, muito bem. Boa, Gazão. Isso aí. Recado dado da Abrão. Nando Lima, o senhor não dormiu ainda, eu tenho certeza. Vamos pro momento RH, porque hoje o episódio vai dar o que falar. Ótimo. Bom, vou explicar aqui rapidamente como é que a gente montou nossa mesa hoje. E também falar já um pouquinho do nosso tema do episódio, né? Era quinta-feira da semana passada, né? Foi quinta, não? Foi quinta da semana retrasada.
Fazem 2 semanas, né? Dia fatídico dia 11. O fatídico dia 11. 2 semanas, não é isso? 14 dias atrás. 2 semanas. Era 2 semanas. O que a gente tinha naquela quinta-feira? A gente ia ter Luiz Stuberger no Stock Pickers. Foi na quarta noite, na verdade. Quarta noite saiu, mas no dia seguinte que pegou. Foi a paulada. Entendeu? Verdade. Exato. O que importa é quando tem pregão, meu amigo, entendeu? Tá fechado, não aconteceu nada. Aí no dia seguinte a gente acorda naquele caos, né? Tentando entender o que tava rolando. Tava difícil de entender, né? Você entendeu? Não entendi direito até hoje. Não tá muito amarrado na minha cabeça, mas eu espero que esse episódio vai explicar melhor, né? Sem dúvida, é isso aí. Que foi a inconsistência contábil, né, das lojas americanas. Ou tiendas argentinas, como o pessoal tá falando aqui a no galera chat. tá falando aqui. Caramba, a galera do chat é muito criativa. E aí o que a gente fez, né? Tem 2 pessoas que saem lesionadas nessa história. O acionista, Sim. de um lado, né, e o credor. Então a gente falou, vamos pegar 2 crânios que jogam em cada um desses lados. Vamos pegar um cara que saiba falar de crédito, que é uma grande referência em crédito, para falar com a gente. E do outro lado, alguém que conheça muito bem do setor na bolsa, que entenda que cubra lojas americanas do lado dos acionistas, né? Um deles não tinha posição, o outro tinha posição no crédito, né? Perfeito. E eu, pelo menos no meu Twitter, falei um pouco. No meu ponto de vista, a gente até vai descobrir aqui conversando com eles, dói um pouco mais, na minha perspectiva, acho que dói pros dois, mas normalmente dói bastante pra quem tá no crédito, né? Porque tem aquela história da volatilidade que engana, porque parece uma medida de risco, o negócio tá lá, do nada vem uma paulada, né? E dói bastante no bolso. Mas a gente vai conversar melhor hoje com os nossos queridos convidados, e já jogando pra eles se apresentarem aqui novamente. Um deles é repetente, o outro tá estreando, né? Então vamos do lado do que é repetente aqui nosso. Veio aqui da última vez falar sobre um assunto completamente diferente do E de é hoje. aí que você vê o tamanho da cabeça do cara. Perfeito. O cara tem uma capilaridade de conhecimento inacreditável. Tava falando de ciclo do boi aqui, agora veio falar de varejista. Inacreditável. Alexandre Miguel, que é sócio-gestor da RPS. Seja muito bem-vindo de volta ao Stock Pickers. Pra quem não te conhece ainda, quem é você no mercado em 30 segundos? Valeu, Lucas. Obrigado, Henrique. Obrigado, Marcelo. Prazer estar com vocês de novo. Bom, eu sou co-gestor lá na RPS, é uma gestora independente, a gente começou em 2013, é um fundo, é uma gestora, na verdade, tem um produto principal, um multimercado, mas o nosso foco são as ações, né? A gente tem 3 fundos, o multimercado, um long only e um long bias. Eu sou co-gestor do long only e da carteira Brasil do multimercado. Então, estou lá desde o início, junto com o sócio fundador, Paola. Não sei se você viu recentemente, saiu uma matéria deles, os caras contra o Wall Street, uns terninhos, os caras assim, porque os fundos de ações de lá estão indo super bem na janela aí recente, batendo no mercado. Os caras tão brabo. Tinha que ver, depois eu te mostro essa fotinha. Os caras tão embaçados assim, ó. Fotinha eu não vi, encarando a pela foto. cota. E do outro lado da mesa, o nosso queridíssimo amigo também, CIO da Algme, Marcelo Urbano, que vai ser o quê? O cara que vai ficar do lado do credor hoje, né? Está aqui com a gente. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. E quem é você em 30 segundos? Bom, já falou, sou CEO da Algme. A Algme é uma gestora que só faz crédito privado. A gente tem mandatos mais líquidos, mandatos no meio ali, mandatos mais ilíquidos, né? E a liquidez dos fundos e essa liquidez vai de acordo ali com o perfil do investidor. Acho que é basicamente isso. Muito bem, muito bem. Galera ali de crédito que manja bastante. Aliás, um abraço pro Brunão, que é RI de lá, parceiraço nosso, e um dos maiores fãs da Shakira que existe no Brasil. Igual você é fã da Dua Lipa, o bicho, ele é fera. Brunão é fera, um beijo. Você viu a música que a Shakira fez? Vi, você postou nas suas Muito redes boa, também. por sinal. Você é super antenado no mundo As musical. letras são espetaculares. São. Criatividade não é só com a gente. Não é só com a gente. Henrique Stetter, Diga lá. vamos pro episódio, o que a gente vai falar? E já pode jogar a primeira pergunta. Boa, fechado. Então, pessoal, assim, além do que vocês já acompanharam na thumb, no título do nosso vídeo, né, do nosso programa de hoje, que obviamente é Americanas, o que aconteceu de fato, né, explicar no detalhe ali desde do primeiro momento, esse comunicado, né, que saiu naquela quarta-feira à noite, todos os riscos envolvidos também para o setor, envolvidos ou oportunidades que possam vir a aparecer para as empresas concorrentes. Nós vamos destacar lá no final também discussões que envolvem não só
as empresas de e-commerce, mas o varejo como um todo, né? Então a ideia é a gente focar na questão momentânea, ou não sei se momentânea, mas o que está acontecendo agora com Americanas e até onde isso pode ir, e depois a gente entrar então em debates que venham a suportar, né, essas expectativas do cenário macro, enfim, tudo que tem sido discutido com os impactos para o setor varejista como um todo, tá? A gente vai entrar no detalhe de alguns cases. Bom, então, começar por você, Marcelo, assim, acho que para começar a entender toda essa história, a gente precisa ir para o que, em teoria, é mais simples da discussão, que é a questão do risco sacado, né? Eu queria começar, assim, não entrando no mérito da própria Americanas, mas o que é essa prática que as empresas do setor, de maneira geral, fazem, né? E depois a gente entende, então, o que de diferente rolou com a Americanas para tamanho e consistência contábil. Tá, não é só um varejista que faz risco sacado, mas no caso dos varejistas faz bastante sentido, porque ajuda a solucionar a questão do capital de giro da companhia, né? Então, qual o problema de um varejista? Ele tem que carregar estoque no balanço, né? Hoje, a questão de vender a prazo, com as vendas com cartão de crédito, tudo, ele consegue resolver o contas a receber dele. O problema é o período que ele precisa carregar esse estoque no balanço. E principalmente quando ele está crescendo, o capital de giro dele, a necessidade de manter esse estoque aumenta, a necessidade que ele precisa de dinheiro para manter esse estoque, as lojas estocadas, tudo, vai aumentando. Então, o que é a operação de risco sacado? É uma operação onde ele vai lá, pede para o fornecedor dele alongar a dívida dele. Então, fala, olha, é o seguinte, você vai me pagar eu vou te pagar em 180 dias. Então, você vai mandar uma nota fiscal para mim, com vencimento daqui 180 dias, só que daí ele tá jogando o problema dele pro fornecedor dele. E o fornecedor dele fala, pô, peraí, não tem nada a ver, meu negócio é outro. Eu vendo televisão, por exemplo, né? Meu negócio é outro. Eu também tenho problema de capital de giro, por sinal, né? Então, seguinte, me dá dinheiro, me antecipa isso que eu te faturo no prazo. Só que daí, se ele antecipar para o fornecedor dele, ele não resolve o problema de capital de giro. Então, o banco, ele vai lá, contrata um banco, né? Cada banco dá um nome, pode chamar desconto risco sacado, alguns bancos chamam de operação de confirme, outros chamam desconto fornecedor. Né? Um banco vai lá, antecipa para o fornecedor essa operação, e aí a empresa, no vencimento original daquela nota fiscal, paga o banco diretamente. Então é isso. Então o banco, a companhia, dessa forma, ela consegue resolver esse problema que ela tem do capital de giro. Então o capital de giro dela fica, teoricamente, o custo do capital de giro dela, a necessidade de capital de giro dela vai praticamente, fica positiva, ela consegue resolver esse negócio e ela troca por uma conta de despesa financeira. Tá? Entendi. Não sei, assim, tem alguma dúvida, alguma coisa mais que você for explicar, mas é exatamente esse Não, é isso, né? No fim das contas, então, o fornecedor recebe o dinheiro na hora, o banco é quem financia ali por trás dessa operação e, enfim, a empresa em questão, no caso, a gente vai falar da Americanas, ela vai pagar só depois desse período mencionado, né? Os varejistas que trabalham com linha mais com mole e tal, sei lá, um açaí, por exemplo, esses caras são geradores de caixa, né? Então eles usam o caixa dele para fazer isso. Então aí é uma esfoladinha no fornecedor, mas é muito diferente do caso ali que a gente que tá em pauta aqui, né? Porque esse cara, ele aproveita para ainda, né, melhorar um pouquinho a margem dele, porque ele vai lá, ele fala, não, é o seguinte, eu vou te pagar em 60 dias. Pô, mas não dá lá, o cara que vende alface lá no açaí, não dá, tal. Não, eu vou te pagar em 60 dias, mas ele tem caixa para fazer, né? Então ele vai lá e ele desconta. Então essa operação aí é perfeita, né? Ele melhora até a margem dele um pouquinho, né? Mas no caso ali em pauta, não. Quem fazia essa operação era um banco. Perfeito. Tá, então acho que assim, a ideia primordial por trás do risco sacado a gente conseguiu entender. Eu queria pegar um pouquinho esse gancho para a gente então induzir o começo do debate a respeito da Americanas, né? Se é uma prática que todo mundo faz, por que no caso da Americanas foi diferente, né? Porque do dia para a noite surgiu a notícia que tinha ali 20 bilhões de inconsistências contábeis. O que isso tem a ver com a prática do risco sacado, que em teoria é uma operação que circula de vários agentes, mas que é uma conta que se fecha, né? Tá.
Bom, né, Alexandre me complementa, mas assim, para ser bem prático, o correto, se é um banco que está descontando, ele deveria jogar isso em dívida bancária, isso deveria estar num passivo bancário dele e deveria ter uma despesa financeira que deveria circular pelo DRE dele, porque deveria afetar o resultado dele. Porque é uma dívida que ele tem com o banco, então ele paga os juros para o banco, sai ali da despesa financeira, clássico. Algumas empresas reportam isso na linha de fornecedor. E aí, põe ali essa conta da despesa financeira, ou ele manda o fornecedor faturar, aumentar a nota dele, que é ruim, porque o fornecedor não gosta de fazer isso, porque também tem imposto nesse negócio, e aí já vai estar no contas a pagar dele essa conta toda, e ele tem que transitar isso pela despesa. Ou ele lança esse negócio numa despesa financeira, tá? Os juros, os encargos da operação. O caso em pauta ali era um pouco mais heterodoxo, eu diria, né? Aí deixa ele para dar uma explicada ali, deixa ele falar um pouco. Na época que saiu, eu até lembro no dia, né? No desespero, a gente não tinha posição, mas criou-se um ambiente muito incerto, né? Porque do nada o tamanho da dívida e ser destacado assim do dia para a noite, muita gente começou a ficar preocupado na conferência, inclusive se levantou possibilidade, outras empresas com margem baixa também podem estar fazendo a mesma coisa. E até a gente lá foi atrás, e acho que muitos analistas começaram a mandar mensagem, e de fato, como o Marcelo mencionou, as empresas elas contabilizam de forma diferente, né? Você tem empresa que tá tudo junto em fornecedor, mas nas notas explicativas separam e mencionam o que é risco sacado. Tem empresa que muda de linha, porque mudaram os termos, então eu mudo, e tem empresa que até lança como dívida bancária, né, se achar que de fato mudou a contraparte, mudou totalmente os termos da operação, tem os juros, faz o disclosure dos juros, a Via Varejo menciona juros, a Magazine separa na nota explicativa quanto que é risco sacado. Então a questão na Americanas no momento, acho que muita empresa na queda, na abertura do mercado, muita ação abriu caindo junto, tal, porque acho que foi feita essa leitura do risco de imagem, até de efetivamente ter inconsistência e dívida não contabilizada corretamente, mas o grande problema que eles chamam de inconsistência é que foi contabilizado de uma maneira diferente, né? O Rial explicou lá no evento no BTG, até depois fez um vídeo, ao invés, né, da maneira como ele entende a contabilidade, imagina as outras empresas fazem, na medida que você incorre nessa despesa financeira ao comprar o insumo, isso deveria sair da linha de despesa financeira ou eventualmente do CMV, né? Então, você pagando isso, você reduz o caixa, saindo do DRE, você reduz o patrimônio líquido, né? Fechou o balanço. Da maneira que era feito, eles comentaram, não, tudo principal, todos os juros eram pagos, então os juros reduzia, só que aquilo não transitava pelo resultado, e era uma conta que abatia da conta de fornecedores. Então era um dedutor do fornecedor. Você baixava o fornecedor e baixava o caixa, né, dos dois lados. Não saía do patrimônio líquido. Então, provável aí, essa foi a consistência, foi o lançamento lançado de forma diferente. Isso fez com que o tamanho da dívida fosse subestimado, né? Eles, acho que saiu ontem, dívida bancária de 36 bi, comparado com 9 bi, quase 10 bi. 9,8 bi no terceiro trimestre. Então, quase 16 bi a mais de dívida financeira, com a lista que saiu ontem. E aí isso muda totalmente, né, a estrutura de capital da empresa, resultados passados. Então, o que é importante falar, assim, a gente faz análise e tal, mas o que eu acho que é importante falar, tem coisa que a gente não sabe ainda, né? Então, por exemplo, esse montante, como é que ele era distribuído no P&L por qual período, né? Você deixou de contabilizar juros, em que linhas exatamente, né? Se estava tudo em despesa financeira, mas acho que eventualmente em outras linhas acima do EBITDA também. Então, isso tudo tem que esclarecer quando as auditorias, eu acho que a empresa, eles estão com um comitê independente lá, investigando, e quando eles forem
republicar os números, eu acho que vai ficar mais claro para entender quais de fato eram os resultados recorrentes, tal, e como é que isso deveria ter sido contabilizado nos resultados lá atrás, né? Uhum. Assim, é uma questão realmente bem complexa, mas eu acho que uma dúvida que a gente recebe bastante no dia a dia, assim, de principalmente investidores, pessoas físicas que tinham ação, ou que se interessam pelo tema, ou que de repente tinham debêntures, né? Tinham muito Debenturistas. Perfeito. Debenturistas com posição ali na dívida da empresa, é que todos eles se perguntam assim, como que ninguém percebeu isso, né? Porque a gente tem muita gente que analisa a empresa no detalhe, seja os próprios analistas do buy side, tem o pessoal do sell side que acompanha de perto, né? A própria PwC, os bancos que emprestavam o dinheiro, né? Com um tamanho de diferença bem consistente ali da realidade com o que era informado, enfim. Foi uma questão ali de uma prática contábil que ninguém de fato nunca imaginou, nunca pensou nessa possibilidade. O que vocês acreditam assim? Porque o mercado como um todo, ninguém conseguiu enxergar isso até que o real expressasse. Que eu pego essa, não? Essa é uma bucha, né, para responder. Essa opinião assim, é super difícil, tá? O que, assim, o que era difícil ali, a questão você olhava uma companhia que tinha EBITDA, né? Tinha EBITDA positiva e queimava caixa todo ano, né? E aí você tirava lá, ele divulgava ali porque o mistério que você pegava o que ele pagou de imposto, né? Tirava o imposto, como a depreciação, despesa financeira, que tinha despesa financeira no balanço. Ele publicava nas notas explicativas um redutor da conta de fornecedores, que era essa conta. Se você jogasse ali, batia. O mistério pra gente ali é como que esse negócio, né, mais ou menos batia, tá? O fluxo de caixa da companhia, né? Porque bater na crava ali também não é zero básico. O mais difícil ali, efetivamente, era entender, né, como que não pegavam que esse negócio, porque acho que a mágica foi esse negócio não transitar pelo resultado, né? Então, enfim, eu efetivamente tinha alguma arte ali para... O que mais me intriga é no sistema financeiro, né, que os riscos são consolidados também, os bancos não terem visto isso também, né? Isso é reportado, né? As dívidas são reportadas no Sisbacen, né? Então, como que tem lá um monte de banco, né, que tem dívida da companhia e ninguém sabe disso, né? Poxa, eles veem a dívida consolidada da companhia, né? Então... Acho que, desculpa até interromper, claro. Mas pensando num período mais recente, né? Acho que de juros baixos, acho que isso pode ter, durante um tempo, pelo menos durante esse período, ocultado um pouco isso, né? Você talvez não sentir uma diferença tão pronunciante entre lucro e fluxo de caixa, mas isso o Marcelo tocou no ponto principal, né? Era uma empresa que EBITDA da margem alta, o lucro já era bem reduzido, acho que faltava um pouco de transparência até para abrir um pouco mais as linhas de resultado financeiro. Então, desconto de recebível, ou despesa com desconto recebível, despesa com dívida bancária mesmo, com debênture. Então, acho que talvez até uma abertura melhor. E aí eu acho que num momento em que a gente viu uma subida muito rápida de juros, e no momento em que a empresa começou a desacelerar também, né, num cenário para o setor mais difícil, viveu uma bonança lá da pandemia 2021, com aceleração muito rápida do e-commerce, e aí depois restrição de renda, uma queda de e-commerce. Então, no momento de desaceleração, onde você para de girar a roda, compra menos, tal, a conta de fornecedor já reduz, os juros que você está pagando em cima dessas transações sobem, né, com a Selic a quase 14%. Eu acho que pode ter começado a ficar mais evidente para pessoas que tinham montantes mais diretos lá e quantias maiores, e até ter combinado, né, teve a mudança de gestão. Acho que isso
pode ter tido a sua influência também, né? Uma empresa gerida por muito tempo, assim, por uma mesma diretoria executiva com pouca mudança. Eu acho que sempre você traz pessoa nova, tem mais diálogo. O Real acho que quis entender, conversou com bastante gente. Acho que tudo isso junto acabou chegando a uma conjuntura para isso vir à tona, né? Mas, de fato, foi pelo montante, eu acho que pela prática, como ele falou, de transitar pelo balanço. Era um negócio que não era trivial, né? Porque pelo balanço, na verdade, acabava de uma maneira transitando. Que o lance é que sumia do DRE dele, né? Então, era essa a mágica ali que ninguém acabou pegando, né? Pra você que vai começar a estudar... E com juros altos, acho que ele tocou um ponto bom, né? A gente não sabe quando isso começou, né? Mas com juros a 2 era um negócio tranquilo. Com Selic a 2, o efeito era pequeno. A companhia captava a 3, CDI mais 3 ali, essa linha de risco sacada, conta de padaria 5 ao ano, beleza. Esse negócio de repente subiu para quase 17, né? Ao ano. Então, acho que o ponto é relevante do juro, porque começou... aliás, capital de companhias, né, com necessidade de capital de giro demandam atenção, né? Então, porque começa a ficar muito caro o capital de giro do cara, né? Não, total. Eu ia fazer uma brincadeirinha aqui, que eu lembro que na minha época de faculdade, a aula de contabilidade era uma aula bem complicada, né? No INSPER, né? Lembro até o nome da professora Camila Boscov. Alguém que estiver assistindo, mande pra ela, falar que eu mandei um beijo. E todo mundo ficava meio assustado com assim, não era muito trivial. Eu fico pensando na possibilidade de utilizar isso como um case, né? Imagina que legal, uma prova final, case Americanas. Mas com certeza vai virar. Vai virar. Eu acho uma boa ideia. Provavelmente, eu não sei, né? Quando sair o balanço novo, vai ficar fácil. Né? vai ficar bacana, né? Compara ali, põe nas linhas, monta os razonetes ali todos. Até acho esse ensejo importante, Jagazão. Acho até... Porque, assim, uma outra questão que fica, acho que martelando na nossa cabeça, né? Qual a expectativa de desfecho dessa história, né? Da turma. Porque até aqui no bastidor o Urbano já tava falando um pouquinho pra gente, né? Então, queria entender de vocês como é que vocês estão... Qual é a expectativa, assim? Começar com você, que você tinha posição. Como que tá a sua cabeça olhando pra essa situação? Eu não sou muito otimista, não. Sendo aqui muito franco, tá marcado a 0 no fundo. É exagerado, a 0, naturalmente. A 0 eu compro a dívida toda da companhia, né? Claro. Dado que eu não sou tem dono. Downside. Dado que eu não sou dono da companhia e não tem. Eu não vou ter passivo trabalhista, eu não vou ter nada disso, né? Não vou me processar, beleza, né? A 0 eu compro a dívida toda da companhia. Vai que sobra algum ativo lá, né? Então, honestamente, eu não sou muito otimista com isso, mas 0 não vale, né? A gente fez numa carta semana passada, até com alguns cenários, né? E eu botei ali que eu estava marcado a 30 na época, né? E porque eu tenho uma dívida que não é eu não tenho debênture, tá? Eu tenho uma dívida de risco sacado, por sinal. Era uma operação de 4 meses, sério, assim, bem triste o negócio. Mas enfim, eu até botei ali alguns cenários e eu botei a RJ como cenário possível, mas eu botei, olha, se for esse nível, o número que está marcado lá no fundo tá caro, né? Vai ter que ir mais para baixo. Eu, honestamente, nessa conta e com a companhia, se essa RJ, para sair o plano e aprovar esse negócio se estender demais, né? Porque a companhia precisa de alguém para financiar o capital de giro dela, vai começar a desestocar a loja, ela não vai pagar locador, aluguel, ela tinha lá, não lembro a conta de arrendamento dela, era relevante, né? Que não estava no EBITDA também, mas isso pelo IFRS 16 tá ok, né? Isso não tá errado não, mas tinha uma conta de arrendamento relevante, imagina, os lojistas vão começar ali a rescindir o aluguel, o contrato de aluguel com a coisa, aí fornecedor não vendendo, o maior vendedor de ovo de Páscoa do mundo, né? Eu não sabia disso, ninguém sabia disso, né? Na Páscoa, quem vai vender ovo a prazo lá para lojas americanas, né? Então, se esse negócio não resolver, vai consumir um valor ali monstruoso. E
e quebra rápido, tá? Business de varejo, ainda mais desse tamanho, eu nunca vi um business de varejo grande sair de uma RJ. O caso que eu me recordo de varejo aí que saiu, levantou a RJ, foi a Casa e Vídeo, que teve uma RJ arrastada, e aí uma casa uma asset do mercado comprou ela por R$1 e fizeram o turnaround da empresa, tá? E acho que a companhia está indo bem, não acompanhei mais de perto, tal, até conheço os sócios lá da casa. Eu não conheço o caso bem sucedido de companhia de varejo que tenha conseguido ser de uma RJ. Então, estou bem pessimista com esse processo, né? Agora, pode ser que tenha sim uma solução, né? E a solução passa por um aporte de capital tem que passar por um aporte de capital lá na companhia, né? Independente de quem for fazer. Tinha lá os cenários, porque foi falado primeiro em 6 bi, depois em 10 bi, em 6 bi teria que ter um haircut na dívida pelas nossas contas lá de 40%, só que hoje, conforme o tempo vai passando, esse haircut vai precisando aumentar, tá? Aí com 10 bi, o haircut que a gente estimava, acho que era uns 35%, então a gente vai, e para não ter haircut, teria que ter um aporte, a nossa conta era uns 18 bi, tá? Então assim, era efetivamente um negócio complexo, só que o tempo importa demais, e o tempo vai tornando esses números maiores, os haircuts maiores, né? Tanto, ou se tiver menos equity, o haircut na dívida é maior. Então aqui, triste para mim, naturalmente, não tô feliz com isso, mas eu não tenho muita perspectiva de que esse negócio valha muito. Agora, fiduciariamente, a gente vai fazer tudo o que tem que ser feito para conseguir recuperar o máximo de valor e sei lá, a companhia tem saídas, né? Eu não vou falar muito aqui, mas ela tem lá um business de marketplace, né? Que nunca ganhou dinheiro, tá? Sempre foi eu ia falar uma palavra aqui, sempre foi muito ruim. E a incorporação reversa que o business que era melhor da companhia entrou dentro desse negócio ruim, né? Que não ganhou dinheiro, mas de repente se falou, a gente acho no esquenta ali, você falou de Amazon, né? Pode ser uma oportunidade da Amazon entrar no Brasil, né? Tem valor esse negócio. Ela tem lá Natural da Terra, Hortifruti, tem algum valor. É um business com várias lojas físicas, né? Tem algum valor esse negócio também, né? Então, pensando ela fatiada ali, num cenário mais otimista, né? Aí, talvez, não sei se o Alexandre consegue falar melhor do que eu, quanto valeria cada uma dessas coisas. Talvez tenha algum recovery value nesse negócio, mas eu, como credor tende a sempre ser mais pessimista, né? Pega os nossos modelos e os modelos dos acionistas lá, eu tô bem, acho que se valer 10% algum dia esse negócio aqui, talvez já seja bacana, tá? Do nosso lado, a gente está muito mais tentando focar, porque assim, se é difícil do lado da dívida estimar valor e pensar em aporte de capital, imagina do lado do equity, né? Então, na nossa cabeça, a gente está muito mais operando e atento e fazendo simulações com cenários setoriais, assim, de mudanças que pode acontecer no setor, e aí operando através de outros cavalos, né? Principalmente Magazine Luiza e Mercado Livre. Mas eu posso falar assim também o que eu acho. Eu acho também business de varejo difícil, assim, para você, tem pouco ativo real, né? O que ajuda, tem ativos mais recentes que eles compraram, que sim, talvez atrapalhe o fato deles de ter sido incorporado mais recentemente, então já estão operando sob o mesmo CNPJ. Eu não sei o quanto isso dificulta, eu não sou tão expert em carve-out de novo e vender, spin-offar e vender, mas sim, seria possível. Eles pagaram 2 bi no Hortifruti, Natural da Terra, falam que daria para vender talvez por 1 bi e pouco. Que belo trade. 50 por assim, quando você tá ferrado, custa. Alguma coisa, entendeu? Entendi. Quando você tá ferrado, você tem que vender mais barato. Faz sentido. Mas pensando até no outro valor, assim, difícil desmembrar ativo, porque se for falar, o e-commerce, né? Quanto que vale o e-commerce? Aí você tem que voltar e tentar ver de novo, voltar para os resultados históricos. A gente não sabe direito como é que vai ser né, o DRE histórico disso aí.
assim, já existe uma indicativa que, assim, se acontecer o cenário mais negativo de desentendimento e o negócio degringolar mais rapidamente, com resistência de fornecedor, de credor, existe esse cenário mais negativo, existe um cenário, talvez, que você consiga um entendimento mais rápido, como o Marcelo colocou. De qualquer jeito, assim, a gente está na cabeça, nosso cenário base é uma empresa muito menor. É uma empresa muito menor. Eu acho que a gente já está vendo isso nos resultados, assim, desde o terceiro trimestre, perdão, do ano passado. A empresa caiu uns 15%, GMV online. A expectativa quarto tri, que talvez caia mais do que isso. A gente vê métricas do e-commerce, assim, de usuários ativos também, quedas até acima disso, 30%, 40% de queda de usuários. Então, assim, a gente já estava vendo uma empresa indo num caminho de enxugar. E o Rial deu uma dica lá pra gente, acho que ele mencionou, en passant, falou de um EBITDA entre 1,5 bi e 1,7 bi durante a conferência lá, logo depois do fato relevante. Isso se compara, se for, entendo que seja na mesma contabilidade, né, pós-IFRS, se compara com o EBITDA de 3 bi que eles reportaram nos últimos 12 meses. Então, ele estaria falando de um EBITDA sim, metade do EBITDA dos últimos 12 meses. Aí eu não sei o que isso implica, se isso é redução do parque de lojas já, se é enxugar o 1P, né? 1P é a venda direta no e-commerce e focar no marketplace. Não sei quais são reduzir capex, quais são as premissas por trás. Reduzir estoque. Reduzir estoque, capital de giro. Mas agora, acho que essa premissa era com a companhia sem essa interrupção nas linhas de capital de giro, né? De risco sacado. No cenário no cenário de uma reestruturação talvez organizada, vamos colocar assim. A gente estava falando de um EBITDA de 1,7 bi, que seja. Aí eu, sei lá, pensando em conta de padeiro, esse EBITDA pós-IFRS, eles pagavam 1 bi de leasing praticamente. Então esse 1,7 bi é 1,800, vira 800 milhões. 800 milhões, você falar, online não vale nada, porque é difícil de operar, tem margem baixa, é 60%, 70% disso, 60% dos 800 é loja física, 500 milhões, vezes o quê? 7 vezes de múltiplo, 3 bi meio, 4 bi, se a gente pegar uma loja física que pagam... tá valendo menos que isso na bolsa. Não, tá valendo, mas assim, na bolsa, né? Aí tem que ver o que vai ficar com o credor e o que vai ficar com o acionista. Mas é assim, um exercício bem besta de tipo, quanto que vale talvez a loja física... Mas assim, é muita premissa assim, em cima disso. A AMI tem algum valor nessa conta aí? O pessoal estima algum valor para ela ou era um business muito difícil, inicial? Cara, eu acho difícil. Era inicial, tava com o EBITDA lá, acho que um pouquinho positivo, mas lucro no break-even. Depende muito de tráfego, tá, orgânico, eu acho que nem eu falei, eles vão encolher. Então, assim, eles operavam mais como, não tomavam tanto risco, mas como ganhavam FII, né, através das operações. Era uma carteira digital e tinha outros serviços. Eu acho que é difícil ter um valor fora do ecossistema aí, né? Junto do ecossistema dele. E aí, pensando na parte como um todo, cara, você mencionou uma Amazon. Cara, eu acho que a Amazon tá muito bem sozinha, assim. O pessoal fala que dobrou ano passado, assim, assim, o que tem valor no varejo para mim? É o cara manter a operação e manter a operação, principalmente se o cara operar bem, e a marca. A marca... aí seria um last resort, você vender a marca, não sobe mais nada pro resto, né? Então talvez um valor para você pegar esse tráfego, puxar para outra empresa, seria vender a marca. Agora, cara, o restante dos ativos, você tem a plataforma, tecnologia, distribuidoras que eles compraram no passado. Eu acho que, sei lá, pega o Mercado Livre e fez, né, do zero, é o maior, mas... A Amazon também tem construído, tem feito parcerias com outras transportadoras. Eu não sei se eles precisam tanto disso para abocanhar esse share e crescer, entendeu? Por isso que eu não acho trivial um cenário de compra num takeover, assim.
Posso ter errado, mas da empresa como um todo, entendeu? Eu tô meio... Não, ele deu uma dica de quanto vale a dívida. Se vai 1 bi de EBITDA, a companhia essa não aguenta mais que 4 vezes. 4 vezes a alavancada já é too much, tá? A Americanas estava no terceiro tri 5, né? Acho que é 5 vezes. 4 vezes já vai. 4 bi. Só um número que faz 10%, 90% de haircut. Aí pode ter um pedaço, pode vir uma conversão de equity. Beleza, quanto vai valer o equity? Ele falou a conta 5 vezes, é isso? Se for assim, falei, aí seria 7 vezes a EBITDA da loja física. Tô chutando, 50% aqui, do equity do coisa, não é uma merreca, não é 5%, é 15%. Oh. Você quer umas curiosidades? Você tava fazendo aí no paralelo, né? Eu tava dando uma olhada em numas notícias que saíram depois do... De qual plataforma você pegou, só pra eu saber? Infomoney, claro. A gente, assim, quando foi protocolado o pedido de recuperação judicial, eles têm que abrir lá todos os credores quanto deve, Que né, foi um negócio que deu bafafá, inclusive. Exatamente, são 7.500 pessoas / instituições envolvidas ali. E tem algumas coisas muito curiosas. Todo mundo se atentou muito aos valores que os bancos, de fato, têm para receber, porque são os mais expressivos, mas tem umas empresas que você nem para pensar direito, assim. Por exemplo, tem Google envolvido no negócio, 94 milhões para o Google, 98 milhões para a Apple, 11 para o Facebook, 259 milhões para a Nestlé, que por acaso faz o Kit Kat, que tem ótimas promoções Americanas, não sei se continuará assim. 97 milhões para a Mondelez, que é a que faz basicamente o Bis, né, se eu não me engano. Tem Hershey's ali com 16 milhões, tem Samsung, que é a que mais tomou, né, 1 bilhão e 200, Semp, LG, Lenovo, Dell, todas essas com dívidas. E agora a curiosidade da curiosidade. O município de Mirassol tem R$13 para receber da Americanas. Não, parece brincadeira, mas não é. A Nadir Figueiredo faz aqueles copos e potes em 52 milhões, aí já é. A Havaianas, né, a Alpargatas que faz a Havaianas tem 5 milhões. Redes de salgados Olga, R$243. Spotify, 64 mil. Tem um funcionário que tem R$1 para receber em dívida trabalhista. Ele tem R$1 para receber. Vê se tem alguma coisa minha aí no meio, só pra... Vai que Cara, tá aí acho também. que tem. Será? Sua, é capaz, eu vi em alguma linha. Tem 55 mil consumidores, eu não sei como isso tá na dívida na RJ. Tinha aquele cashback lá das lojas americanas, né? Tem esse pepino ainda, né? Vamos entrar também, Eu tinha um cashback, eu tirei. Ufa. Você tirou? Um tempo atrás, Você operou bem. Você tava sabendo de alguma brincadeira? Eu operei no cashback. Até a Fini tá com dinheiro pra receber aqui. A situação não é fácil. Tô usando isso aqui como um exemplo engraçadinho, mas olha quanta gente tá envolvida e quanta grana tem em cima da mesa. Uma baita de uma bagunça. É uma bagunça. E aí, entrando nesse debate um pouquinho de RJ, acho que é legal falar, né? A gente, demais. Nos últimos anos, teve o grande caso aqui que foi da Oi. Você tava falando de varejistas, né? Que entrou com problemas assim. A última que eu me recordei foi a Ricardo Eletro, que tá com dificuldade para sair, mas parece que, enfim, alguma coisa pode acontecer ali. Mas o caso da Oi tá no nosso dia a dia, né? Sempre tem notícia da Oi por aí. E são 6 anos, uma dificuldade enorme, um haircut também gigantesco nas dívidas que a empresa fez, mas parece que vai conseguir sobreviver de alguma forma. A Oi ainda tá complexa, né? Que ela conseguiu fatiar as coisas todas lá. Foi fatiando. E tinha essa questão que a gente tá falando, né? Tinha alguns ativos ali dentro que tinham valor, né? Que é diferente do caso da Americanas. Num processo de RJ num ambiente como esse, assim... Tem alguma luz no fim do túnel? Se a gente acabou de falar que os ativos destrinchados já não são suficientes para pagar, o que teria para acontecer para que continuasse operando e não fosse uma falência a empresa? Precisa ter uma ação ali rápida de equacionar o equity da companhia, né? Essa companhia precisa de equity, de aporte de capital, e precisa que os credores continuem fomentando as linhas de capital de giro da companhia, né? Então, e aí os bancos continuarem estendendo as linhas de risco sacado para a companhia. Não tem outro jeito disso aí, precisa resolver rápido, né? De novo, porque a demora em resolver começa a causar ali, tem uma questão ali. Já deve ter um monte de cliente que não deve estar indo na loja, não tem coragem de comprar. Eu não vou comprar online, o cara não vai me entregar a televisão, né? Vou comprar. O cara tá com medo até de comprar Kit Kat vencido na loja, né? Então, tem uma série de pontos ali que
a demora na solução resolve. Então, mas tem que passar por um aporte de equity e os credores, né? Os credores ou tem outros credores, né, dispostos a financiar a linha de capital de giro. Qual a dificuldade que tem ali adicional? Um Deep Finance, né, que é uma dívida que você dá no âmbito da RJ de uma companhia, ela tem uma vantagem grande de ser ela é preferencial em relação aos credores da RJ. Né? Então, você dá uma dívida lá para a RJ, para a companhia, ela tem que te pagar primeiro, né? E tem que ter aprovação do juiz, né? Enfim, tem todo um rito para isso. E inclusive, se a companhia não pagar um Deep Finance, ela vai à falência, né? Ela é decretada a falência da companhia. O que o problema é que quem gosta de dar dinheiro de Deep Finance, né, gosta de cobrar caro. Sim. E uma varejista não pode tomar dívida cara, né? Porque se tomar, ela tem margem apertada, né? E ela vai consumir o valor de equity. Então, se o acionista for lá aportar 10 bi de equity e tomar uma dívida ali que consuma o valor de equity da companhia, ela vai estar consumindo esse valor. Então, tem esse desafio. E aí, o desafio que eu penso, o banco vai lá de dinheiro para uma empresa RJ, ele tem que provisionar capital, né? Ele tem, não necessariamente ele precisa provisionar 100%, mas ele tem que provisionar capital no balanço dele. A partir do momento que ele provisiona capital no balanço dele, ele tem que subir o custo. Quanto mais capital ele provisionar, porque o custo de capital dele é alto, Então, quanto mais capital ele precisa alocar para dar aquela dívida, mais cara tem que ser essa dívida. Então, eu não sei como essa equação fecha, né? Entendi. Vai me deixando cada vez mais pessimista aqui. Não, porque esse ponto que você falou é fundamental, a galera que faz isso aí é distressed, geralmente, né? Que ganha, é verdade. Mas dá 30 anos. Os fundos de distress dá 22% por ano. O retorno dos fundos de distress normalmente são elevados, né? Por quê? Porque eles cobram caro nessas situações. Exato. E aí a gente tem então um cenário que atualmente tem inúmeras tretas judiciais com os bancos, são os credores atuais. E tem que resolver isso aí também. Exato. Com fornecedores. Fornecedores. Se não for pegar dinheiro com esses bancos, vai ter que partir para a linha na RJ para tomar desses distress, que vai ser muito mais caro do que eles vão conseguir rentabilizar o negócio. E nesse meio tempo, os caras corner, que poderiam colocar o dinheiro, que é os caras da 3G, que sabem que sabem fazer conta, né? Também não são bobos de colocar o negócio, uma grana nesse montante 10, 15 bi. Pensando quanto vale eu colocar com uma empresa que mencionaram esse 1,5 bi, 1,7 bi de EBITDA, né? Sim, quanto que vale colocar, né, numa empresa dessa? Obviamente vai ter que equacionar a dívida, colocar e com um haircut na dívida, uma empresa com esse earnings power, né, na expectativa deles, porque é o que ele falou, esse era o cenário sem aquele tumulto, né, de trava, né? Você tem a preocupação dos sellers, do marketplace, que existe sim regra, e até a Americanas disponibilizou no site deles que o seller vendendo com cartão, né, para o cliente final, a Americanas é uma subadquirente, essa conta passa, né, pela CIP, esse valor, ele é segregado, esse valor para ser repassado para o seller líquido da comissão. E também esses recebíveis dos sellers são registrados nas centrais de recebíveis. Só que existe desconfiança, né? Do mesmo jeito, claro. O cara fica pensando, do nada apareceu 16 bi, eu já tenho alguma coisa aqui para destravar, o fornecedor, banco, todo mundo brigando para receber, se eu vender lá, vai acontecer. Então, teve aquele movimento de todo mundo subir preço, aumentar prazo para baixar a conversão e diminuir vendas lá. Então, tem esse efeito dos fornecedores, que na dúvida de, vou receber, não vou receber, vou continuar vendendo pro cara, só à vista, aí só à vista o cara vai perder competitividade. E aí tem essa estratégia deles, vão encolher, mas como? Reduzir um P, venda direta. A Americanas era bem conhecida, né, por ter preços bons na venda direta, chamava tráfego, o cara via lá, o celular é um preço bom, tal, comprava outras coisas, tal. Se o cara ir saindo de vez da venda direta, eu acho que tem consequência pro marketplace também, entendeu? Ele perde essas ofertas de produto, perde tráfego, né? Acaba, né? Perde usuário, a roda gira menos, aí menos interesse de vendedor. Então,
não é tão simples assim, eu vou reduzir a empresa, já não seria se fosse de uma forma organizada, né? Da forma como foi, um aviso rápido, um montante de dívida muito alta, uma incerteza em relação à capitalização e velocidade, é complicado, assim. Complicado, Fico imaginando assim, porque pensando na cabeça do seller, né? Usando como um paralelo uma mensagem que eu recebi no Insta essa semana. Um cara aluga uma loja, um imóvel para Americanas, não sei exatamente em que cidade. O cara tava aterrorizado, mandando mensagem: você acha que os caras vão parar de me pagar? Não sei o que. Eu falei: cara, não posso dar essa informação, não sei. Mas enfim, se amigo nosso em comum, que é famoso no mercado, namora com uma pessoa que tinha móvel locado. Ixi. E era feliz, né? Eu tenho imóvel locado pra lojas americanas. Que legal, né? Poxa, então, era um bom. Agora, renda da minha família. Não, pode ser. Eu mencionei as parcerias, né? Por exemplo, já foi anunciado a questão da JV em lojas de conveniência com a BR, já vem, eles, foi quebra de contrato ou não, né? Depois a Americana acabou soltando fato relevante, mas enfim, eles separaram, né? Disseram que iam desfazer. A JV tem outros parceiros, você pega uma Amélios, acho que tem a Receber deles também, provavelmente o cara pode tomar uma decisão de querer sair ou não, então é difícil, não está totalmente, é muito difícil ele administrar tudo, né? E às vezes até falta abraço no momento desse pros gestores lá tocarem uma reestruturação operacional assim dessa magnitude, né, cara? Então, Ale, era a partir daí que eu queria chegar quando eu tava falando ali desse cara do imóvel, porque, essa é a preocupação do cara do imóvel, você acabou de descrever a preocupação do cara do seller, que com certeza tem, né, um cenário parecido, porém ele tem na mão dele o benefício de talvez poder levar, né, os negócios dele para uma concorrente da Americanas, né? Uma coisa que o cara do imóvel não consegue fazer com tanta flexibilidade. É aí que eu queria começar a conectar com os efeitos para a cadeia de maneira geral, para o setor, né? E a gente acompanha já esse ano, por exemplo, estava abrindo aqui para pegar os números mais atualizados, uma Magalu subindo aí 60%, 70%, né? Só nesse ano de 2023, claro, tudo que aconteceu no ano passado. Meli subindo de 30%, 35%, Havia um pouquinho menos, subindo ali 5%, 6%. Quais são os principais impactos? Eu citei essa possibilidade dos sellers migrarem para as outras plataformas, mas os principais impactos, quem pode ganhar mais share nessa discussão e também entrar até num detalhe adicional, assim, se você, claro que essa resposta é muito difícil, mas você acha que o quanto essas empresas já andaram, já representa o quanto de share elas tendem a ganhar da Americanas? Então, cara, eu acho que o pessoal fala assim, né? Acho que a estimativa é que eles não abrem, mas uns 40% do mix de venda online são mais aquele core do e-commerce, né? Eletrônicos, eletrodomésticos e tal. A Magazine e a Via são, em termos de mix de produtos, são as duas que mais batem com esse mix de produto, né? Aí você olhando as duas empresas, né? O Marcelo mencionou a alavancagem. Eu sempre gosto de olhar a alavancagem do EBITDA, eu tiro a despesa de aluguel, né? Essas empresas têm bastante loja física, caixa lá, passa no cash flow, então, e eu somo desconto de recebíveis porque você contabiliza a receita dos produtos, né, que você está vendendo, seja para seller, o take rate que você está cobrando para descontar recebível e tal, só que a taxa de desconto está sempre no resultado financeiro. Então, como né, der EBITDA, eu somo no EBITDA o que eles descontam de recebíveis, eu considero como dívida. Tá. Se você olha assim, foto lá do último trimestre publicado, a gente via uma Americanas no que a gente entendia que era a contabilidade correta e a Magazine perto de umas 7 vezes alavancada, uma Via acima disso. Então, assim, em termos de, talvez, a Via também acho que tem mais exposição a crédito, pelo crediário dela, acho que tem um pouco mais de inconsistência histórica assim, na margem, se a gente olhar a rentabilidade, teve mudança de gestão lá, então assim, por esses efeitos, apesar de ter um mix similar, eu acho que a Magazine teria condições de pegar
um share maior, apesar de ter uma certa alavancagem, né? Mas eu acho que assim, muita categoria em comum, é um cara... já tem muita exposição aos mesmos fornecedores de 1P e ela está querendo crescer, fazendo fulfillment no marketplace também. Então acho que ela iria para cima, a gente faz sensibilidade lá dela tomando, sei lá, pensando, né, se a Americanas se desfaz, ela pegando de 20% a 25% das vendas do GMV da Americanas, que hoje é muito parecido com dela, perto de 60 bi de GMV consolidado, incluindo loja física. Então a gente faz esse exercício. Eu acho que Mercado Livre, ele é o cara do 3P. Hoje na Americanas online já era 2/3 3P, no marketplace, né? Então ele é o cara que está muito bem posicionado com os sellers para pegar já operam com ele, que está cada vez com melhor serviço. Então a gente acha que, por exemplo, faz uma sensibilidade lá com ele pegando uns 50% do 3P, porque é perto disso que ele teria do mercado de 3P, eu acho, até acima, sem Americanas. Eu acho que no 1P ele tem uma mega vantagem, apesar de ser pequeno, né? Hoje 1P na Meli acho que não chega a 5%, mas ano passado ele deu uma desacelerada. E é o ano que a gente esteve conversando com a empresa esse ano, eles estão querendo voltar a reacelerar, deram uma equacionada na rentabilidade do 1P. Então, eles estão querendo voltar para 1P, principalmente eletrônicos, e os fornecedores, se eles forem escolher, para que eu vou vender esse volume que eu vendia na Americanas? Eu prefiro não vender para os meus outros dois maiores, eu acho, né? Na Magalu e a Via. Eu prefiro pulverizar. Você já pode cair um pouco o CMV deles? Eles podem conseguir comprar mais barato ou ter algum ganho de margem também? Com esse um player tão relevante ali? Cara, eu acho que tem novos entrantes, então eu não sei se seria tão fácil para uma Magalu, uma Via, caras que já são consolidados, a ter uma vantagem ainda em cima disso. Os fornecedores, eu acho que eles vão tentar pulverizar. É a vontade deles. Eu acho que vai acabar caindo mais no colo de uma Magalu, pela exposição dela, mas o cara vai tentar mandar para o pequeno, mandar até o DTC, que a gente chama, o canal de Direct to Consumer, venda direta, o site da Electrolux lá, na web, ela fazer venda direta, pode até ser uma opção, e alguns fornecedores mencionam que eles querem aumentar a venda por esse canal. E você tem dois caras que estão aí com sede de acelerar muito, que é a Amazon, a Meli, que eu tinha mencionado, e a Amazon. A Amazon já vem indo bem em todo, sim, vários fornecedores que a gente fala de 1P, falam que já vem tendo há algum tempo um crescimento muito bom dentro da Amazon. E eu acho que é a chance dos fornecedores irem mais para cima desses dois canais. Então, por isso que eu acho que na sensibilidade que a gente roda lá, a gente assume que a Meli pegaria perto de uns 50, talvez até um pouco acima do marketplace, uns 20 do 1P, que é bastante até, que poderia dar consolidado do e-commerce uns 40, e um pouquinho da loja física, se migrar para online e tal, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, resumindo lá, entre 20 e 25 do share na nossa sensibilidade, tem bico, mas a gente olha quanto que eles têm de share no e-commerce hoje. Hoje, e-commerce, foto, últimos 12 meses, 30% Meli, 16% Americanas Magalu, uns 8% Via. Acho que um pouco aí abaixo a Amazon, com tendência de passar já agora esse ano. E aí a gente acha que 20, 25 Magalu e Meli mais para uns 30% das vendas totais da Americanas. E você acredita que isso já está no preço, com essas altas que a gente tem acompanhado ali no setor? Como que você está enxergando? Quando você compara a sensibilidade do aumento das vendas com a performance recente. Olhando de forma bem rápida, assim, se a gente fizer Magalu, 20, 25% das vendas, ela é do tamanho da Americana, seria falar que a venda dela tem um upside de 20, 25%. Eu não sei se vai acontecer em 3 anos, se de fato a Americanas desaparecer, né? Essa é a premissa que está na sensibilidade, 4 anos, enfim. Mas você aumentaria aí a taxa de crescimento dela nesses 20, 25%. A ação subiu 60% já no ano.
assim, quando a gente roda a sensibilidade, é um jeito meio rápido de ver, mas se a gente começa a fazer sensibilidade mesmo no modelo e... Cara, ela se a gente falar, ela deveria crescer num cenário normal 10, 11%. Você coloca esses 25% a mais dividido em, sei lá, 4 anos. Então, você bota aí uns 6 pontos percentuais a mais de crescimento ao ano. Coloca que vai ter alguma alavancagem operacional ao longo desse tempo, tal, que a margem vai subir de 6 hoje para 10. Cara, eu tenho dificuldade de a gente não acha muito valor, assim, é difícil justificar. Pode ser melhor, mas de novo, é uma empresa alavancada, o cenário não tá bom para consumo. Juros de 14% ainda, né? Ele deu a dica, com margem que vá a 10, né? Vai consumir valor, né? Juros de 14% vai consumir valor. Então, cara, a gente não estava posicionado nesse setor, a gente chegou a ter alguma coisa de Magazine, né, ao longo desse período, ainda tem alguma coisa, agora é uma posição pequena, porque eu acho que foi uma boa andada e precificou bem, assim, se fosse pensar, você queria estar exposto ao setor? Não queria, então, discricionário, assim, juros super altos, Selic é o mais alta por mais tempo, que todo mundo fala, com o endividamento da população na lua, em cartão de crédito e tal, eu não queria estar em discricionário, mas eu acho que poderia ser uma baita ajuda aí, um vento a favor, que eu acho que parece que começou a ficar mais no preço, assim, dos papéis. Cara, Imeli é mais difícil. Se a gente fizer essa mesma conta, ela subiu uns 30% no ano, acho que subiu um pouco mais hoje. O ARC lá, o índice de ETF de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, subiu uns 20, está subindo uns 20 no ano. A gente gosta de olhar porque ela negocia lá fora, tem muita correlação com os ativos lá fora, então ela já teve uns 10% de outperformance. Aí se a gente falasse lá se aumentar uns 25% as vendas de Brasil dela, Brasil é metade do negócio, deveria subir uns 12%, se fizer essa mesma conta de curto prazo. Meio que subiu. Mas, cara, a Meli é uma empresa que a gente já tá... RPS, assim, visão RPS, a gente já tá investido há um tempo, né? A gente já estava entrando com uma cabeça positiva para esse ano, então, inclusive, eu acho que parte da outperformance esse ano é porque ela vai ter resultado bom, é porque vai ter tem uma perspectiva boa para 23, né? Ela está crescendo muito forte a parte de anúncios, que é um negócio muito rentável dentro do business. Ela está rentabilizando mais a logística. O crédito está mais difícil, mas está estabilizando. A gente acha que tem um mega potencial para crescer. E a gente já estava animado com ela. Ela não subiu tanto, ela outperformou um pouco, sim. E a gente se mantém a exposição que a gente tem ao setor hoje via Mercado Livre. A gente fazendo conta de longo prazo, tem sim embutido margens mais altas, subidos 9% de margem operacional hoje, EBIT para perto de uns 15% na perpetuidade, que é agressivo, então é longe de ser trivial valuation, mas assim, pela qualidade de execução, por esses do management, por esses drivers de 23 que a gente está animado com o case, a gente continua tendo exposição no setor via Mercado Livre. Show. Boa. Eu lembro do Braga falando no Tchado, né? Que tava tudo muito barato. E aí, como é que ele falou? Ele falou, acho que algum peixe pro Cação. Se o Cação e a lagosta tá no mesmo preço, eu vou na lagosta, que era Mercado Livre. Era Mercado Livre. Mas eu sei que, Urbano, você não faz uma visão setorial, né? A Algmi é uma casa que olha muito de baixo pra cima, ali caso a caso. Só que eu queria entender um pouco a visão assim. A gente não falou isso, é importantíssimo a gente falar disso. Porque depois de uma bomba dessa, todo mundo fica meio ressabiado, né? Começa a falar assim, não, mas espera aí, se era auditado, né? E tem uma inconsistência contábil desse tamanho debaixo do tapete, né? E o fulaninho de tal lá também que tem capital aberto, sim, que tem uma porrada de credor e não sei o que. Tá alavancado, e é auditado pela mesma empresa. Ixi. Será que não tem esse problema também? Como é que fica a cabeça, assim, no mercado de crédito, quando acontece isso dentro do setor, assim, espirra um pouco pro lado?
Como é que é? Tem uma frase que eu falo lá pra turma, né, que o pessoal dá risada, é que você não pode jogar a criança fora com a água do banho, né? Então, não é porque você tem um caso ruim que efetivamente é tudo ruim. Eu acho que tem que efetivamente tomar cuidado, olhar com um pouco mais de lupa, né? O business acho que tinha uma certa complacência ali com as lojas americanas, porque a companhia efetivamente não gerava caixa, né? Era um follow-on a cada 2 anos, né? Para repor ali. Porque ele falou bem, ela vinha a receita dela vinha caindo, né? Então você fala, pô, e o mercado acreditando ali, o cara vai ficar se refinanciando e tal. Então, acho que você tem que embora a gente não seja uma casa top-down, tem coisas que você tem que tomar cuidado. Mas você tinha exposição americana. Cara, eu tinha uma posição de 4 meses, tá? Era uma posição de 4 meses. Isso daí, nossa senhora. Né? A gente fez Imagina, você fala... Não seja sádico comigo. Conta pra gente quando você viu a notícia, como foi, assim? Ele tava Eu falando. vou contar, eu fui passar minhas férias em Ponta Corumbau, né? Onde fica? Ponta Corumbau é sul da Bahia. Perto de Caraíva, pô. Eu fui pra lá também, tava falando de lá. Fica a uns 6 km de Caraíva, Bonito sul de pra Caraíva, caramba. né? É bom. E eu tava uns 4, 5 dias, eu não tenho paciência de ficar muito tempo mais num lugar desse sem fazer nada, né? Então, tava uns 5 dias, eu tava no aeroporto de Porto Seguro, que aquele aeroporto bom, é horroroso o aeroporto de Porto Seguro. Na sala de embarque, eu vejo no meu WhatsApp uma mensagem de um dos gestores que trabalha comigo ali, com o que toca o book mais líquido, com fato relevante. Eu falei, pô, já tô cansado das minhas... já tô cansado. E a gente não tinha posição na companhia, a gente não tinha debênture, e foi meio uma colocação assim, para passar final de ano, eu tava preocupado um pouco com o preço dos papéis mais líquidos, né? O Nelson também tava, que é o gestor que toca o book mais líquido. E ele falou, pô, tá estranho, eu acho que com esses juros altos, né, a coisa não vai, porque a gente existia sei lá, antes da eleição, uma expectativa dessa Selic terminar o ano, porque esse ano mais perto de 10. Você já olha a projeção, não vamos sair muito desse range aí, tá precificado uns 12,5, 13, né, na frente ali, não vamos sair. Então, pô, com essa fica difícil, né? Então a gente já tava, acho que vai, né, as companhias vão precisar tomar, vai ter mais oportunidade, vamos deixar o negócio aqui um pouco mais. Então a gente fez uma alocação ali de curto prazo para parte do caixa da companhia, fizemos um tamanho maior do que a gente costuma fazer, dívida diferente de equity, né? Você precisa diversificar muito, né? Porque, enfim, porque senão, porque a equity você diversifica demais, você vai lá, acaba ficando próximo do índice. Dívida não, você tem que diversificar muito, porque efetivamente você tem baixa vol, você não tem você não tem muito upside, e quando você perde dinheiro, né, não pode machucar ali, você não pode, os cotistas não podem perder principal, tem que, no mínimo, esse ano a gente mesmo, você não toma o razoável, a gente deve fazer CDI nos fundos, né? Então, é muito ruim, mas enfim, não é o que a gente quer. Então, é isso. Uma notícia péssima, né? Foi duro pra gente aqui, mas a pergunta era... Como é que fica a visão pro setor, né? Tá, Porque... então, acho que você não pode, de novo, né, também falar, pô, tá tudo ruim e tal. Eu acho que dentro do jeito que a gente gosta de trabalhar lá na Algmi, né? A gente gosta sempre de companhias que têm boas margens, né? Que efetivamente, operacionalmente geram caixa suficiente para repagar a dívida delas, né? Então, com geração de caixa. Então, a gente sempre tem uma conta ali de solvência, né? Mas você deu dinheiro, você falou que a Americanas queimava caixa e deu dinheiro. Em 4 meses, a companhia era muito solvente, né? Ela tinha 6 bi de caixa, 4 bi e meio de recebível de cartão de crédito, que isso é quase caixa, né? Contra uma dívida de fornecedores de 5 bi e 1 bi e meio de dívida de curto prazo. Ela era muito solvente no curto prazo, né? Então, a gente sempre olha solvência. Então, o cuidado que tem que ter no mercado de crédito é olhar companhias que efetivamente tenham capacidade ali, tem uma tira ali que acima de 20 ao ano, né? 18 ao ano, depende a tira do cara tem que ser acima do custo da dívida dele. Senão você vai ficar queimando
queimando o valor do acionista, né? Fica queimando o valor do equity da companhia, a companhia só vai mais se alavancar. Por que a Magazine Luiza está alavancada? Porque o custo da dívida subiu, ela é demandante de capital de giro. Eu não conheço o case, eu nunca olhei, tá? Mas estou aqui já fazendo, aí se eu falar besteira, pode corrigir, né? Ela deve estar precisando efetivamente, o custo do capital de giro está queimando o valor de equity da companhia, está queimando né, o valor da companhia. Então, na conta de equity, né, careta, que é que eu faço, né? Então acho que é esse o ponto. Então, acho que o cuidado que a gente toma ali... Agora, tem uma questão também técnica no mercado de dívida, né? Que é o seguinte, aí os investidores ficarem mais preocupados com, mas nas carteiras dos fundos, tal, né? Será que não tem mais problema? Será que eu não vou tomar outra trombada? Assim, os gestores de crédito, em geral, ninguém perdeu... de dívida, não me lembro de ninguém perder. Quer dizer, o nosso fundo tiveram um drawdown aí entre 2% e 3%, né? Vai ser para equity é nada isso, né? Para vocês é relevante. Pra gente é coisa pra caramba, que eu falei. Tem fundos que vão render aí 90, 100 de CDI no ano, né? Então pra gente assim, não é o que a gente quer, né? E só os nossos fundos, olha só, né? Só os nossos fundos para investidores profissionais são os que têm carteiras mais arriscadas que não tinham posição. Porque pra gente era um negócio high grade pra caramba, né? Então, por isso que esses fundos para investidores profissionais não tinham. Então, esses fundos estão jogo normal, que é mais ou menos um terço ali do nosso PL ali. Isso assusta, né? O cara que é cotista também, isso, né? Mas aí, eu acho que a questão é a seguinte, né? O que tem sempre que lembrar, as carteiras são muito diversificadas, né? Os gestores, em geral, são muito... Então, como eu disse, você pega ali os fundos, os drawdowns dos fundos de crédito, os fundos mais líquidos tiveram drawdown lá de 0,5%, 1%. Tudo bem, o fundo D0D1 não é esperado perder dinheiro, mas... vamos lá, na Selic de 13,75, se o cara entrega ali CDI mais 1, ele perdeu 1%, mas a CDI, né? Valeu o risco? Talvez. Essa é uma outra questão para ele pensar. Podia ter comprado um LFT, ele teria CDI também. Valeu o risco, né? É um outro ponto, mas vai dar CDI. Então, carteiras muito diversificadas, né? Tem isso. E olhar também o histórico do cara no longo prazo, né? Que é outra coisa que faz sentido. Então, nosso fundo lá, nosso fundo que é o fundo que tem histórico mais antigo e tal. 3 anos está fazendo CDI mais 2 e pouco. É brilhante, é o que a gente quer fazer? Não. Mas, tá... Aí a decisão do investidor, se valeu a liquidez, se valeu... porque fundo de crédito tem uma questão de liquidez também, né? Se valeu a liquidez, valeu isso, tudo isso aí é um pouco do apetite do investidor por esse tipo de coisa. São fundos de vol mais baixa, né? Mas com carteiras muito diversificadas, então aí defendendo aí a classe, né? Mesmo que tenha mais um ou outro tombo, não é que ele vai perder muito dinheiro, né? Não é a questão. Tá? Eu acho que até, assim, aí já o pessoal o cotista que entende um pouco mais do assunto, acho que talvez ele se sinta mais confortável, né? Eu lembrei de uma notícia que tinha saído dos cotistas que não entendem direito. É o que eu ia te falar. Mas eu posso falar? É a maior parte das pessoas. Eu escrevi um artigo sobre isso, acho que vai pro Infomoney, inclusive, que, não sei se vocês reparam, mas quando a galera vai fazer matéria de fundo, eles colocam como regra de corte de risco, geralmente volatilidade. É errado. E aí o fundo de crédito, ele tem volatilidade baixa. Mas por quê? Muito alto. A volatilidade ela é uma derivada de liquidez. Se você não tem o ativo sendo negociado em volume adequado, não tem volatilidade, porque não tá tendo negócio. Muito papel de crédito assim. Abre aí em qualquer comparador de fundos, fundo de crédito estruturado, pra você ver uma linha reta. O fundo não balança, porque o ativo não tá sendo marcado a mercado. Sim. Só quando marca, é porrada. Pancada na Entendeu? cabeça. O ponto que o Lucas falou, por exemplo, os FDICs, né? O FDIC é um instrumento excelente para estruturação de carteira, securitização. O instrumento é incrível, tá? Eu gosto, invisto e tal. Mas tem um problema, tem uma distorção dos FDICs. Eles não são marcados a mercado, né? Ainda as debentures, né? Os bonds. O bond é muito bem marcado a mercado. Não, o mercado já evoluiu bastante. O bond é muito bom. As debentures são marcadas a mercado. A gente tinha uma dívida lá que era uma dívida, né? E a gente foi marcado. Então não é que... O problema é que como a dívida brasileira, o mercado de dívida brasileira é todo pós-fixado, né?
o efeito da marcação tem variação. O spread varia, os spreads de crédito variam, mas o efeito que gera a marcação de crédito é só o spread de crédito, né? E não é um mercado de muita duration. Você pega o índice lá da JGP, que é o IDEX, né? Tem 2 anos e meio de duration. É curto. E você fica a duration só em cima do spread, né? Porque o mercado é todo pós-fixado. Você pegar um mercado de bond, né? A gente compra um pouco de bond brasileiro nas carteiras, de companhia brasileira nas carteiras, né? Pô, a gente tomou a trombada da Treasury em julho, né? Porque, pô, e tá certo, se os juros americanos subir, os juros no Brasil vai subir também, né? Então, você toma lá, tem um beta de high yield também americano, né? Os high yields americanos abriram bond e vem junto, né? Tanto que é super difícil fazer hedge de bond, mas tem risco de verdade, né? Esse negócio tem risco. Eles são marcados sempre preço de negócio o tempo inteiro. Então é isso, quando você tem uma componente ali que o ativo é todo pós-fixado e só varia no spread, vai cair muito a volatilidade, né? E infelizmente, né, dada a incerteza, toda a questão macro brasileira, pô, não tem investidor a fim de comprar dívida pré-fixada, né? A gente até compra, mas eu faço hedge, né? A gente vai lá, vende um DI lá para ficar pós-fixado, né? Não tem, né? Não tem. Talvez o time macro lá deles faça posição em pré, né? Mas aí beleza, é um outro play, tem outro risco, né? É outra história. Então, acho que é essa a explicação ali de porque isso é um pouco a derivada. A liquidez do mercado melhorou pra caramba, tá? Eu não tenho números aqui de cabeça de negócio, mas, pô, evoluiu muito, né? Mas o problema efetivamente é o Brasil, né? Não dá para dar dívida pré-fixada aqui. E tem outro ponto também que é pouco mencionado, que é a questão dos administradores porque a marcação é feita de um jeito diferente para cada administrador. Então você pega uma gestora que tem um administrador X, marca de um jeito. Assim... Aí imagina para uma pessoa física ter essa visibilidade. Como isso funciona, né? As debêntures hoje tem preço na Ambima pô, muito difícil um administrador marcar o preço diferente da Ambima. A Ambima tem uma metodologia própria, onde tem um peso ali, o que você... a intenção de negócio, tem um grupo de gestores que mandam ali uma intenção de negócio com preço de compra e venda dos papéis, tem um peso e negócios efetivos tem algum peso. Então a gente vê o preço variando do papel sem ter nenhum negócio, né? Mas enfim, mas é a metodologia, né? E os administradores seguem esse preço. Então, o que tem preço na Ambima são ativos mais líquidos, né? A gente tem, a Alckmin tem 3 bi, tá? A gente tem uns 400 e pouco de caixa, aí o que sobra ali da 2 bi 600 deve ter 1 bi e 100 mais ou menos de ativo líquido e 1 bi 200, 1 bi 300 de ativo ilíquido, né? A parte líquida depende de muito boa fé do gestor de ajudar o administrador a marcar isso direito, né? A parte de ativo ilíquido, porque efetivamente esse sai fora do mercado de ativos, né, que é marcado pela Ambima. Então, o administrador tenta algumas coisas, cria um proxy, né? Então ele pega, sei lá, vamos para que a gente tem dinheiro para uma varejista ali ilíquida, né? Ele não ia marcar 0, né? Mas ele ia chegar, ia tentar falar, e aí, o que eu faço? Ele ia trocar uma ideia com a gente, pô, tá certo esse preço, pode ser CDI mais 6, né? Tá certo o preço desse negócio, né? E a gente tem que ter boa vontade também de colaborar. Na pandemia, por exemplo, né? Pô, dava pra você comprar Localiza, CDI mais 5, lojas americanas, não lembro que preço tradou. Né? Sei lá, Petrobras, CDI mais 4, e aí vai, né? Eu tinha uma carteira líquida, a gente era menor na pandemia, né? Eu semanalmente marquei uma agenda com o meu administrador, não, vamos marcar esse grupo de ativos ilíquidos aqui, porque eu tomei um pouco de resgate e eu não queria que esse valor ficasse perdido ali, né? Que meus cotistas que ficaram tomassem esse hit, né? Então eu fiz uma agenda semanal com o meu administrador para acertar o preço dos papéis todos, né? Então precisa ter essa parceria do gestor, precisa ter essa fidúcia do gestor, né? Porque em crédito, quando ele não tem negócio, a informação mais assimétrica que tem, a qualidade de crédito, sei lá, ele pode pegar o balanço de uma empresa que tem no fundo, fazer uma pesquisa, pô, essa empresa ruim e tal, aí tem questões, né? Agora, o preço é
a arte ali é muito mais do retorno ativo e líquido, porque você tá ouvindo o fluxo o tempo inteiro, tá vendo o que vem, daí você vai comparáveis, né? Esse cara fez tal coisa, fiz outros caras, né? Então, não existe uma metodologia super boa para você precificar ativo e líquido, né? Isso daí é engraçado, de liquidez e vol. E lembro que no Corona Crash, como a galera fala, né? A galera do condado, quando deu Corona Crash, os fundos de high yield, que em tese compram esses ativos de maior risco, né? Empresas de maior risco, eles performaram melhor do que do high grade. O high grade afundou. Tipo assim, fundo de liquidez somente mais baixos, bem né? forte, assim, o drawdown e o drawdown de high yield foi menor, né? Mas aí a galera meu drawdown, tá? Meu drawdown dos meus fundos foi alto também. Porque tá? você marcou, exato. Mas minha duration era mais baixa. Mas isso é curioso, porque a galera, os próprios assessores vinham falar comigo e falaram, não tô entendendo, como assim? O fundo é mais arriscado e esse aqui... simples, liquidez, esse aqui é marcado, é líquido, a galera vende, bate... Mas, pega na veia. Mas tinha uma coisa também, quem dá ativo high yield, né? Você dá dinheiro para uma... Né, eu vou ficar falando aqui, a gente dá dinheiro para empresa high yield, companhia auditada, né? Tudo bem. Não, a hora não é boa para me falar disso. Né? Companhia auditada, enfim, que são coisas que a gente consegue ver o business da companhia e tal. Mas a gente não dá dinheiro longo para empresa high yield. Normalmente dinheiro de 36, 48, casos excepcionais, 60 meses, PMT mensal. Então a gente tem menos duration na carteira, né? Perfeito. Então teve um tempo mesmo marcando, mas eu tive drawdown também, não foi doeu, porque eu nunca tinha tido um drawdown, agora tive, né? Eu nunca tinha tido uma cota negativa e agora, fazer o quê, né? É a segunda vez. Agora, deixa eu só jogar pro outro lado da mesa, porque, eu não sei você, Agazão, mas quando a gente fala de varejo aqui na mesa, me dá uma sensação, do ponto de vista de investimento, que... Não sei, uma situação não muito boa. Dá um cagaço. É, porque a margem, os caras só... A galera só levanta pepino, né? Fala tipo, a margem é apertada, sofre muito, juros e a empresa é alavancada. E aí a galera fala, tipo, tá tudo barato, por que você vai comprar isso? Compra alguma coisa que é mais plain vanilla. Dá pra, assim, eu sei que vocês têm Merle, assim, mas eu queria ouvir uma visão até... Saindo um pouco do escopo que a gente tá nesse momento de cenário, dá pra ganhar dinheiro em varejo? Cara, acho que dá, assim, Merle, vou pular, mas é um exemplo, assim, ela caiu menos desde a pandemia e esse ano teve esse evento, mas recuperou bem. Mas independente, a gente vem vendo a revisão positiva, independente do cenário. Então, assim, tem aquela história, assim, de que o idiosincrático, assim, contra cases, assim, que, né, acho que foi muito cases, acho que o Henrique mencionou, dos mais alta renda durante a pandemia, né, assim, muita poupança, e de fato esses caras gastando, né, e consumo defensivo navegou muito bem, né? A gente você me perguntou de varejo, mas ano passado foi um ano, deu para ganhar dinheiro com consumo defensivo, né? Você pega Açaí, você pega Ipera, né? Você pega Ambev, teve momentos que em horas assim, principalmente mais para final do ano, né, que a gente começou a ver mais estresse em juros, tudo, mais preocupação porque ao longo do ano a gente foi até acelerando a atividade, né, PIB ano passado, mas quando a gente começou a ver mais preocupação com juros, desaceleração para esse ano, foi um momento para migrar a carteira, então acho que dá para ganhar dinheiro em consumo, né? Nosso jogo no long only, no long short lá no fundo, é muito um jogo relativo, né? Agora hoje você fala, consumo, você tá animado? Cara, a gente tem casos bem seletivos, assim, tem Arcos Dourados, é uma posição que é tipo que nem Meli, que a gente carrega um tempo, navegou tem muito... Tem PQI deles falando de Arcos Dourados com a gente. Eu comeria um Mac agora, por sinal, pra falar a verdade. Fácil. Esse é um caso que você mencionou, a gente olha faz tempo e tem na carteira um valuation baixo, ganho de market share, a gente tem Vivara, é um outro case que a gente acompanha desde a IPO, já teve dentro, já teve fora, tem uma liquidez um pouco mais baixa, mas é uma mistura de alta renda, eles ganharam muito share, aí estão com formato novo de abertura da Life, do segmento de prata, tal, que tem mostrado com um retorno bem positivo. Então acho que assim, se quiser botar uma pimenta, assim, falar assim, quero tentar um negócio mais barato, aí um tiro, uma posição um pouco menor,
que cai muito. Grupo SBF, assim, que é a Centauro e a Nike, assim, eles tiveram bastante turnover no time, tiveram tris ruins ano passado, problema com migração de sistema e tal. Então foram algumas falhas assim na execução, principalmente de Centauro, mas eu acho que eles têm o ativo de Nike, assim, tem um espaço para crescimento bem relevante. E se você olhar, assim, ela está no preço de IPO com um ativo de Nike, não está tão alavancada, é 1,5 vezes, né, que você falou, margem comprimida, então deixa eu só vou falando, vou explicando para a galera onde é que a galera tá pisando, né? Não é um distress, nada assim, não. Mas eu acho que, assim, com valuation bem amassado, assim, a gente tá falando de, se eu jogar meus números 10% para baixo, colocando com risco, você tá falando de 10 vezes lucro, assim, Então, talvez dê, assim, aí você pega, uma história que o cara executou mal, nesse último exemplo. Tá bom, a economia não tá bem, né? Mas tudo bem, o cara vai ficar lá com uma pressão de despesa resultado financeiro, mas o cara não tem um business de crédito, e de repente consegue cortar um pouco de despesa que ele gastou muito em marketing ano passado, melhorar um pouco a loja física e o e-commerce, dar uma rampada em vendas, vem um ganho de margem, e o cara, de repente, se entrega um retorno, né? A gente entrou, essa é uma posição bem mais recente, a gente entrou faz bem pouco tempo, não está dando dinheiro, só para avisar, está caindo uns 15% esse ano. Mas por exemplo, uma apostinha, uma posição pequena, talvez tentando fazer um call mais de valor. Mas a maioria em varejo são histórias bem específicas, track and field é outra, mas liquidez é bem reduzida, que a gente tem, essas aí todas eu mencionei, a gente tem no portfólio. Legal. Agora, cara, varejo, eu acho que vai ser um ano que eu falei, difícil pela renda, e eu acho que é um negócio assim, né, teve o negócio do DIFAL, né, que tem aquela discussão que está no STF até hoje, que para eles decidirem se cobrava ao longo de 2022 ou só a partir de 2023. E aí, só para explicar, é o diferencial de alíquota interestadual de ICMS, né? Então, você paga a alíquota de destino, da onde sai o produto, para o estado de destino, e aí, por exemplo, principalmente em e-commerce, você está mandando de um lugar para vender no outro, você paga a diferença com a alíquota de origem. E isso, assim, inevitavelmente, dependendo da decisão retroativa ou não, vai ser cobrada em 2023, passa a ser cobrada. Cara, isso aí as empresas precisam passar na média 6 a 7% de preço no segmento online de 1P, senão vai para margem, cara. Então, assim, só para mencionar uma coisa bem específica que deve gerar inflação para o setor, o crédito também de ICMS sobre PIS/COFINS que tiraram agora, que é o ambiente macro e tem algumas coisas micro setoriais que estão gerando pressão em margem. Por isso que eu mencionei, eu não estaria exposto a Magazine Luiza se não tivesse ocorrido o evento Americanas, talvez um evento bem favorável para frente, o papel andou e tal, mas assim, não tá fácil o cenário, cara, com essa Selic e essas pressões específicas aí que a gente está vendo de preço, vai saber o que vai acontecer com reforma tributária também, não tem que tomar cuidado para não tomar uma despercebido ao longo do ano aí, cara. E sobre se tomar cuidado para não tomar despercebido, bom, crédito, normalmente os fundos são realmente mais pulverizados, assim, né? Eu lembro que eu cobri até fundo high yield americano, tinha fundo que tinha, sei lá, 200 papéis na carteira, um negócio bizarro. 240. Aí, ó, 240, então assim... A área de dados ajuda a gente a fazer acompanhamento, cara. 240 papéis na carteira. Então, assim, é realmente pulverizado. Sim. Né? Agora, quando a gente fala de ações, isso aí divide um pouco mais a bola, não é todo mundo que concorda. A gente recebeu gente aqui que fala que exato. Mas a gente recebeu gente aqui que fala que diversificar é inclusive mostrar que você tá tomando mais risco, porque a chance de você conhecer profundamente todos os cases que você tem na carteira é baixa. Tem gente que diz que diversificar num ambiente onde tá tudo barato faz sentido, você reduz risco ganhando dinheiro. Enfim, tem uma... Eu peguei aqui, Agazão, diga lá. Tudo bem que era um fundo exclusivo, né? Aí a brincadeira é outra, mas tinha um tal de Colorado FIA, 99,4% da carteira comprada em Americanas.
mesmo? Não, era da. Era sócio, com certeza. Eu tô falando de um Sim, conselheiro. mas mesmo assim, era fundo exclusivo, né? Era se eu não me engano, daquela mandato lá e tal, enfim. Era, igual você falou, fundo de sócio. Sócio, ex-funcionário, sempre tem. Sempre tem, bastante sim. É. Não é a mesma, obviamente não é a mesma, mas a ideia que eu queria colocar tava com 99,4% do patrimônio do fundo comprado no negócio que derreteu, entendeu? Sim. Eu queria saber de você, assim, como é que funciona pra RPS nesse momento? O concentrar realmente faz sentido Cara, ou não? a gente falou bastante de case específico aqui e tal, mas a RPS, até pelo Paulo, o Paulo antes de começar a gestora, e antes de estar no buy-side, ele sempre foi analista sell-side de commodities, assim, então ele sempre teve um view, uma cabeça mega top-down, assim, o jeito de olhar as coisas, e a gente entrou lá, a gente começou, eu e outro sócio, quando a gente foi, sempre fazer esses calls em junto, né? O Paulo via o que ele estava vendo lá fora, cenário China, Estados Unidos, tal, commodities, sempre olhou muito de perto e a gente monta os portfólios muito com esse viés, assim, de definir que setores a gente quer estar exposto, aí dentro dos setores entra o time de análise, eu, o Thales, o cogestor e todos os analistas embaixo para a gente fazer mais o stock picking dentro dos setores. Sim. Mas hoje, por exemplo, a gente tem bastante peso em commodities, deve ser quase uns 30% do fundo, se a gente juntar tudo, principalmente petróleo, as privadas, siderurgia e mineração, um pouco de Vale, um pouco de siderúrgicas aqui e lá fora. Então a gente está bem assim, em cima desse call de China, preocupado com o Brasil, mas muito em cima do tema de reabertura lá fora e aceleração mesmo, né? Os incentivos monetários, é o país que está meio que na ponta contrária, então a gente acompanha, vem muitos inputs do time macro e top-down, então a gente monta muito a carteira com base nisso, e a gente faz assim, setorialmente, então a gente tem bancos, a gente é um setor que tem um peso razoável também, BTG, outros bancos que aí é um call muito de valuation, e aí sim tem uma preferência entre os cavalos, mas a gente está exposto também, porque o que chama mais atenção hoje na bolsa, quando a gente faz equity risk premium contra os juros, é valuation de bancos, assim, não tem momento, não tem, mas... E alguns papéis defensivos, assim, saúde, a gente tem exposição hoje, e aí acho que é um beta aí que eu tinha mencionado, ficou mais a saneamento, é outro em utilities que a gente tem, então assim, o portfólio é mais defensivo, mais voltado lá fora, estamos na liquidez em bancos e aí tem alguns betas que a gente vê do lado defensivo. Home builders também é um tema que até mencionei, acho que no último foi a experiência, ao longo do primeiro semestre do ano passado, da pergunta de onde você mais perdeu dinheiro. Então foi bom, a gente recuperou parte do primeiro semestre nas consultoras de baixa renda ao longo do segundo semestre do ano passado, Direcional e Cury. Então a gente continua tendo elas na carteira. Ou assim, principais posições na carteira são essas. A gente olha bem setorial. Hoje a gente deve estar rodando com uns 30 nomes na carteira, assim. Talvez para o relativo dele aqui é bem concentrado, mas para renda variável acho que é mais pulverizado que alguns outros nomes mais bottom-up, né? Sim. A gente já tem aqui 1h30, né, de programa, então a gente não vai conseguir entrar aqui muito no detalhe de algumas perguntas até que seriam legais a gente fazer, olhando para o setor de varejo como um todo. Antes de eu mandar a minha última, eu só queria lembrar o pessoal que está assistindo, não esquecer de deixar o like no vídeo, né? A gente tem uma ótima audiência, só falta o pessoal clicar no joinha, porque ajuda demais a gente a distribuir aqui o nosso conteúdo. O antepenúltimo comentário aqui foi muito bom, pena que eu não posso falar o nome de quem escreveu, porque senão o bicho pega. Mas, Ale, pra gente fechar esse bate-papo, um tema que sempre é discussão no setor de varejo são os M&As, né? As possíveis aquisições. E a gente teve um boato recentemente, que foi logo
desmentido, né? Que era aquele negócio da Renner estar negociando com a C&A, algo nesse sentido. E a gente sabe que em ambientes mais difíceis, também as empresas que estão mais capitalizadas conseguem às vezes encontrar oportunidades, mas ao mesmo tempo tem a questão da alavancagem, que não parece ser uma equação muito simples nesse momento. Você acha que tem alguma coisa que o mercado talvez enxergue ao longo do ano de oportunidade de empresa que tá pedindo para ser vendida, a outra tá querendo comprar alguém, sabe aquele negócio assim que parece uma oportunidade meio óbvia? Tem alguma coisa assim no radar? A gente, assim, em vestuário, aí você mencionou a C&A, que tem a questão da alavancagem e margens baixas, ela sofreu bastante no passado recente com a parte, no negócio de Fashion Tronics, que eles chamam, né, a parte de celular e outros produtos que eles vendem também em loja. E aí tem a questão da alavancagem, então acho que é um pouco por causa disso que saem esses boatos. A Renner foi até rápida em soltar comunicado, em dizer que não estava olhando, né? Saiu, se eu não me engano, também Guararapes e com Arezzo, né? Que, cara, assim, a família talvez tenha interesse numa combinação, né? São os herdeiros lá e eu acho que poderia ter, o Flávio tá lá fora, acho que poderia ter interesse numa combinação, mas é um fit meio diferente, né? É um pouco mais asset heavy, se a gente olhar Guararapes, é um posicionamento diferente, é um magazine de uma renda mais baixa, se a gente for comparar com Arezzo, que está entrando mais recente em vestuário, então eles não acho que é tão trivial também, acho que eles estão mais ativos em M&As menores, né? Foram os recentes que eles anunciaram, vestuário ou calçados, mas mais complementares, assim, talvez seja uma faixa mais próxima em vestuário ou até calçados, que foi o último que eles anunciaram. Cara, acho que vão surgir, assim, porque é o que você falou, atividade ou combinações ou pela questão de alavancagem. E o segmento de vestuário ainda está sofrendo meio uma particularidade, que essa loucura de clima, entendeu? Último ano, que normalmente é o período mais... último trimestre, o período mais forte, foi uma zona, questão climática. Então tem esses detalhes que acabam... Já está operacionalmente, o negócio não está bom. E as empresas vêm investindo bastante na parte de omnicanalidade, tecnologia, construindo CD. Isso também ajudou a fazer com que a estrutura corporativa delas, da Renner, além do negócio das financeiras, né? Então a Renner tem a Realize, a Guararapes, a Marisa tem financeira. Então o cenário está bem difícil assim, tá propício para venda, né? Mas assim, para achar compra, não tá um negócio tão trivial, porque talvez as que estejam mais em condições, estão com outros projetos, outras coisas em mente, faz né? Sentido. Uma Renner. Então, hoje eu não tenho assim nada na cabeça. E-commerce, eu falei para vocês que eu não acho também tão fácil, uma aquisição talvez de partes, ok, mas um negócio consolidado, eu acho que as empresas organicamente estão indo... estão voando muito bem, assim, é mais uma consolidação de mercado organicamente, assim, eu tô vendo mais do que M&As, assim. E o alimentar já foi, né? Assim, o alimentar, acho que a grande transição, as grandes, né, o Big com o Carrefour e o Açaí com as lojas do Extra, já foram, assim, performaram bem. Eu acho que é um setor que continua sendo mais defensivo, porque a visão até macro lá nossa, que a economia ok, não está aquela maravilha, mas você pega a massa de renda, ainda está ok, entendeu? A inflação não é 3, mas também não é o que foi os picos do ano passado, inflação de alimentos e tal. Então a gente acha que continua, só que ele já andou mais, é um setor que andou mais contra os juros. Então a gente não está vendo, a gente carregou posição ano passado, a gente está bem menos exposto esse ano em varejo alimentar, assim. Boa. Muito bom. Eu adorei esse episódio. Bom, né? Nossa senhora, delícia.
Muito bom. Vai shortear a Amer 3 chegando em casa? Não, vou fazer nada. Aliás, pipoca, assistir o pregão com a pipoca. Porque, por exemplo, o problema de ser bem turista muitas vezes nessa hora é que você não é bem, você é só turista, né? Foi de passeio lá colocar um dinheiro. É de mal turista. De mal turista. Aí você se ferra. Então, assim, no limite, delega, entendeu? Bota a mão lá. Põe... Aliás, as duas casas estão aqui. Quando eu era alocador do Research, eu colocava nas minhas carteiras as duas casas. Então, assim, delega, não custa nada você delegar, entendeu? Acho uma boa casa, que tem uma boa equipe. Custa, mas custa pouco perto do retorno que você terá em relação a fazer tipo sozinho. Assim, mas dá uma sugestão, a debênture anda saindo a 7 centavos, a 7%, tá? Na conta ali dele de uns 15%, a conta foi minha, vai estar sendo maldosa. Pode ser, eu não tenho coragem, mas enfim. A gente conversou com um gestor bem inteligente que comprou um pouquinho, né? É verdade. Agora, não sei se semana passada. Eu não sei se foi debênture, mas deve ter sido. O bonde também tá. O bonde chegou a 12 Foi bonde? Ele falou, comprou, acho que foi lá fora? Bom, então pronto. Não sei, né? Pelos cases que ele tava passando, não sei. Ele já comprou Oi no passado, comprou a Argentina. Um abraço pro Bruno Garcia da Truxt, é dele que a gente tá falando. Ele vai ficar feliz a gente ter mencionado só essa parte do programa. Foi bem o que ele falou, tipo, não fica falando só disso que vai parecer que a minha carteira eu tenho só isso aqui. E a gente não, mas essa é a parte mais curiosa. Eu escutei esse Stock Picker e vou falar, assim, lá depois do fato relevante, né, quando a 50 e tal, se eu não tivesse posição, a gente já teria comprado alguma coisa, tá? Então, mas ele é um fundo de equity, né? Eu vi esse estoque e eu falei, pô, cara, como que invejinha ali. Porque se eu tivesse perdido um investimento que eu fiz, sei lá, se comprasse o bond a 20%, a debênture a 25%, né? Teve venda. E depois da RJ chegou a sair a 12%, chega um pouco a 7%, né? Beleza, a dor de cotovelo fica mais baixa, né? Então, sem dúvida. Exatamente. Muito bem, é isso aí. Pior. Bom, galera, deixa o seu like aí, não esquece de deixar o like aqui no canal, tá? Se você tá ouvindo o podcast, também compartilhar, seguir a gente, se inscrever aqui o mesmo no YouTube. Estamos rumo aos 100 mil seguidores. Se a gente bater os 100 mil aqui, a gente ganha uma plaquinha do YouTube e a gente adoraria ter essa plaquinha. Então ajude a gente a conquistar uma plaquinha. A gente vai fazer réplica e vender na 25. Exatamente. Varejo. De baixa renda. Nando Lima, vamos para, por favor, o ping-pong? Para você que está pela primeira vez no Ping Pong do Stock Pickers, é um momento onde a gente faz perguntas e respostas rápidas com os nossos convidados. O momento Marília Gabriela, bate-bola, jogo rápido, ou Day Trade, momento Day Trade. Ele vai jogar aqui para eles as perguntas, começando da esquerda para a direita, porque ele tem vantagem, uma vez que ele é repetente aqui, né? Ele já sabe mais ou menos como é que é a brincadeira, mas eu tenho uma muito boa para ele aqui. Que vai pegar a vantagem de ser Lucas Colasco essas horas é que você é muito amigo da galera das assets. Então a galera vem durante o episódio a galera vai mandando uns negócios aqui bacana. Sem jogar o cara isso é um perigo. Jamais jogaremos ninguém no Chilindró, que a gente joga junto. Amigo, né? Tudo amigo. Pra que inimigos quando tem esses amigos, né? Mas um livro pra nossa biblioteca. Pô, me provocaram a falar sonho grande, né? Mas eu tava preparado pra essa, Lucas. Mas não vou falar. Eu até tem um recente que eu li que chama Ciência da Felicidade. E óbvio, fala de felicidade, mas não tem esse viés autoajuda e tal. Fala muito de motivação e vários estudos científicos por trás que testam assim, essa motivação. E eu lembrei, assim, porque, cara, é o meio contrário dessa política 3G, né? Desse negócio que é assim, agressividade na remuneração, né? Metas de EBITDA, ROIC, crescimento do ano, então, muito variável. E é um negócio que é um pouco de quebra de paradigma. E não é aquela elucubração de autoajuda. Eles mencionam muitas pesquisas por trás e tal, mas é polêmico, assim. Qual que é o nome do livro? Ciência da Felicidade. Ciência da Felicidade. Muito bem, boa. Vai para nossa biblioteca. E a galera sempre pergunta. A Biblioteca dos Gestores está no nosso Instagram, @StockPickers_. Vai lá no link da bio, tá escrito Biblioteca Stock Pickers. Você clica lá.
Tem todos os livros que os gestores que vêm aqui recomendam, estão todos lá, tá? E você, Urbano, um livro para nossa biblioteca? É um livro que eu li acho que há uns 2 anos atrás, que chama Factfulness, né? Então é um livro que foi escrito por um médico sanitarista sueco, se eu não me engano. Acho que ele ganhou o Nobel da Paz, se eu não me engano. E ele participava de missões ali de ajuda para países africanos, para pessoas carentes na África e tal. E trabalhou também agora não lembro se é na Unicef, enfim, acho que alguma coisa desse tipo, que já faz uns 2 anos que eu li. Mas o bacana desse livro é que ele desmitifica dados, né? Então, ele é um livro que tem acho que uns 8 capítulos, né? É um livro fácil de ler, é bacana, e o cara, usando dados de demográficos, né, esse tipo de coisa, ensina como você interpreta os dados, as informações que você recebe de maneira correta, né? É muito bacana, porque até pra você, você entende, vê um gráfico ali, duvida, qual a pegadinha que tem nesse negócio, né? Como que talvez pode estar me enganando nessa história? Você recebe uma informação sozinha, né? Eu vivo dando pancada no turma lá que trabalha comigo. Não, porque tal. Eu falei, peraí, cara, informação sozinha, você vai me dá o histórico desse negócio, né, cara? Não me explica como funciona isso. Então, acho que é bacana. Acho que é um livro que tem... É gostoso de ler, fácil, e até rola uma emoçãozinha no final lá, rola um negócio emocionante. Eu não vou ficar dando spoiler do livro, mas não, porque a história... Eu vou te falar que até me emocionei quando eu li o último capítulo do livro, porque é muito bacana. Boa, legal, ótimo. Vai lá pra nossa biblioteca. Agora, pra você, Ale, deixa eu até colar aqui pra eu não errar. Porque se eu errar, eu vou ficar chateado, tá bom. Seguinte, queria que você contasse pra gente da história quando vocês concentraram a visão macro em Grafisa. Puta. Esse é dos amigos. Qual foi o seu aprendizado com isso daí? Cara, Explica primeiro o que rolou e depois o aprendizado. Cara, meu aprendizado foi o que rolou, cara. A gente era bem começo do fundo, assim, tava com fundo, tinha uma performance, já tinha montado um track bom, e eu tava começando no buy-side, né? Sempre fui sell-side. E, cara, sempre com aquele medo de tomar posição, de começar devagar, né? Não fazer um negócio grande e tal. E era um call meio de valor. Você gostava da empresa? Não. Corporation. Mas, assim, a gente foi montando uma posição e tal. Em alguns momentos ficava mais animado, aumentava um pouco. Até que a posição começou a ficar um pouco acima do que eu desejava, né? E eu, ainda mais com viés mega conservador. Foi um momento que a gente teve alguns resgates no fundo que não ajudou, e a liquidez do papel também não foi, não era boa, cara. Porra, o que acabou rolando foi, cara, muita coluna travada, cara, desespero com os estouros. Quem já olhou Home Builders conhece bem, estouro de caixa, cara, estouro de custo de obra, perdão, aquele patrimônio líquido que você acha que é barato, que evapora em 3, 4 trimestres. Eu acho que o que você aprende, cara, é um pouco setorial, assim. No setor você tem que saber muito quem que você tá comprado, assim, o histórico do cara, porque, cara, é difícil. Essa contabilidade do setor é complicada, assim, tem muita discricionalidade da empresa. Então, você vê, depois a gente ganhou muito dinheiro com Tenda, foi uma tese de sucesso, porque a gente entrou, tava no spin-off, recuperou um pouco da perda em Gafisa, e a gente foi bom, assim, durante o movimento de crescimento deles, assim, né? Porque era uma história que muitos duvidavam, né? Lembrando da Tenda lá atrás, o Rodrigo participou da Tenda lá atrás, que hoje é o CEO,
sei lá, a empresa foi surfando, não acreditavam nisso. Ela, no spin-off, saiu com um valuation muito baixo e chegou a ser a premium do setor. Né? Quem diria que, de novo, tirou o olho da bola. Por isso é um negócio de olho, de dono, de controle. E, cara, aconteceu o que aconteceu ano passado de novo. Felizmente a gente não foi pego assim, não era uma posição relevante quando aconteceu também, quando a empresa piorou. Mas, cara, a Gafisa é um histórico bacana de sofrimento, viu? Mais memórias ruins. E teve o aprendizado, óbvio, da gestão. Cara, hoje a gente tem um monitor lá junto com o monitor de risco que não só o sistema avisa, assim, em dias de trading dos papéis que a gente tem na carteira e tem limites, tá? A gente tem limites por fundo, como, né, os sócios bacanas do lado, já sempre tem o polícia, né? O sócio polícia que, tem o mais arrojado, né? Que é o da bancada de trás, e o sócio polícia. Então o aprendizado de controle também foi show, assim. Você aprendeu sofrendo na pele, cara. Muito bom. E você, Urbano, perdeu dinheiro 2 vezes aí, né? No caso da pandemia, mas, pô, acho que esse daí todo mundo perdeu, né? Esse daí, agora de Americanas, já é um caso que depende muito de cada um. Teve gente que tinha gente que não tinha. O que você tirou de aprendizado aí? Cara, eu, assim, reflito bastante sobre isso, né? E não dá pra dizer que eu não errei, né? Acho que, do ponto de vista de crédito, a gente não gosta de companhias do setor, tá? Então, tem uma semelhança, assim como eu não gosto de home builder também, porque dar dívida para home builder, você quase tá financiando o equity do cara, né? Tem que dar dinheiro na SPE, né? Tem que dar dívida na SPE, não na companhia. Não gosto de home builder também. Passei um susto com tenda agora, mas eu tinha operações ali no fim a gente conseguiu puxar mais garantia, eram operações bilaterais, mas puxar mais garantia agora estou, pelo menos, quando tenho garantia real, tá melhor, melhorou a operação. Então, eu acho que a lição aqui de Americanas, eu acho que o que mais me incomodou foi o sizing, né? O erro, eu acho que totalmente justificado, né? Quer dizer, dei dinheiro para uma empresa que a foto que eu tinha dela era de uma companhia solvente, não tinha como saber que a gente tinha esse problema todo, né? Acho que a gente teve prudência, né? Eu não dei dívida longa para a companhia, né? Não vou questionar o gestor que deu dívida longa, acho que, né, cada um tem o seu processo. A gente, dentro do que a gente sempre fala para os nossos cotistas, a gente não gosta de ficar contratando duration na carteira, não é nosso estilo. Então, a gente deu uma dívida de muito curto prazo para a companhia e tal. O que a gente errou ali no processo, e a gente já montou um processinho para melhorar o debate do sizing das operações, porque a minha segunda maior posição é 2% do fundo, né? E é uma linha de transmissão, tá? Eu não sei quanto, né? Se tem um negócio solvente que paga, né? Que é fácil, é uma linha de transmissão. Então, e uma operação com spread bacana, que a gente comprou, né? Foi uma dívida de uma linha de construção, uma construção de dívida. Tá no balanço dela, tudo. Nosso fundo lá, ele deve pro nosso fundo a operação. A operação linda, é a nossa segunda maior posição. Então, a questão ali que eu questiono, acho que o ponto foi o sizing, né? Acho que a gente foi talvez um pouco confiante demais, um pouco... acho que é isso, fui confiante porque, doeu perder, esse drawdown todo foi complexo. Então, o que a gente está montando, alguns conceitos de crédito que se usa no mercado bancário, né? Tentar usar uma conta de retorno ajustada ao risco. Então, simulação, se meu fundo fosse alavancado, né? Se tivesse leverage no fundo, como que eu faria? Sabe, fazer uma conta de custo de capital do fundo, coisa que eu aprendi quando eu trabalhei em banco, né? Quanto tem o teu custo de capital? Botar ali de acordo com o mandato, um custo de capital mais elevado, simula uma alavancagem 3 vezes, dentro da expectativa de perda esperada que eu tenho desse cara, mais LGD, né? Porque o LGD de uma americana ia ser 95%, não tem recovery value esse negócio, né? Qual seria num cenário de estresse de eu perder dinheiro, como ficaria meu equity, né? No meu capital, numa estrutura alavancada esse negócio. Então, assim, que eu falei pra turma, né, que trabalha comigo, eu falei, gente, a gente entendeu o risco de crédito, né? Quando a gente comprou um negócio solvente. Então, eu acho que não houve erro na análise de crédito, não houve erro no coisa, mas no sizing, talvez, se a gente fizesse mais contas ali e usasse alguns conceitos ali de portfólio de crédito, né? E a gente já botasse isso no comitê, né? Então,
talvez a gente tomasse, não sei, tá? Eu não consigo dizer, mas talvez, porque hoje é difícil você pensar, pô, será que eu tomaria, né? Talvez a gente tomasse uma decisão diferente. O fato é que eu não vou fazer mais uma posição desse tamanho em nada, né? Então, não existe chance, né, da gente ter num single risk, né, independente do que for esse single, nem numa linha de transmissão, né, que é um dos riscos de crédito mais tranquilo para você tomar, né, linha de transmissão performada, deixar claro, né, sem que nego tá derrubando a linha de transmissão, mas sabe que linha de transmissão, mesmo quando não transmite, ele recebe 85% da receita, e a gente que paga na 88,5%, né, daí a gente que paga na nossa conta de luz, né, então não tem, honestamente, é bem tranquilo, então nem numa linha de transmissão a gente não vai fazer esse tamanho, mas é melhorar um pouco o debate, né? E bacana que turma de gestão, acho que todo mundo rolou a humildade, né? Eu falei, pô, e falei pro Bruno também, falei, Bruno, não é pra dizer que a gente não errou, caramba. Não é, né? Não pode. Você perdeu dinheiro, caceta, né? Não, né? Então, acho que é isso a mensagem aqui. Não, eu vou ter que elogiar também, porque assim, a gente... Não pro Stock Pickers foi o Urbano desde o primeiro momento. Falou, vamos pegar um cara de crédito, vou chamar o Urbano. Mas assim, tá difícil de falar com a galera que tava posicionada. A turma não fica meio ressabiada de falar nesses momentos, entendeu? E é essa hora que eu acho que você mais pode brilhar. Sem dúvida. Porque o cara veio aqui, falou, explicou, é um monstro. Falar, eu tenho o Lucas? fundo dele na carteira. E eu não resgatei por isso, não. Vir, tá? Aí a Gabriela da XP, a XP tem 20% da Algemy, né? Pô, mas os caras são bacanas e tal. E eu já escuto os podcasts de você de manhã ali tomando banho e tal. Né? Eu faço rolo na bicicleta também e tal. E a turma, os meus sócios falam, não, pô, vai, mano, caramba, né? Que os caras são legais pra caramba. Tá? Não, os caras são legais. E isso é uma foto minha no Valor, eu fiquei fulo da vida. Eu falei 3 minutos com a jornalista, que ela me mete uma foto? Você não quer aparecer num momento desse, né? Sim. Mas vou aqui sem puxação de saco, né? O pessoal é fã de vocês, eles me convenceram de vir, porque eu não queria vir. Tá? A gente fica feliz. Sendo muito honesto. Mas a gente também utilizou do nosso capital político e cercou direitinho, porque eu que falei com a Tomé na XP pra ela falar com você. Falei com o Brunão também, que é super parceiro nosso. A turma me convenceu. Convenceu. Falaram, pô, vai sim, que os caras são legais. Eu, tá bom. Eu sei que eles são legais porque eu escuto, mas eu só não sei se eu quero aparecer. A Gabi e o Bruno me falaram desse caso aí. Eu falei que não ia ser a mesma coisa, ia ser diferente. Foi diferente? O que você sentiu do episódio? Eu achei que não... Beleza, eu não tenho... Assim, a gente tem um dos valores lá aí da companhia, né? A gente tem 3 coisas ali que a gente persegue. É performance, transparência e controle, né? E transparência ali, pô, é o mais importante, cara. Porque o cara tá confiando em mim, né? Então tá confiando em mim, dos meus sócios, no time todo. Tá confiando. Então, a gente tem que dar toda a informação, né? E, então, se você ler nossas cartas... eu tomei tombo em tal coisa, perdi dinheiro, eu provisionei tanto, né? A gente faz as cartas anuais que eu não tive cabeça de fazer ainda, pode contar tudo. Olha, as lições aprendidas do ano foram essas. Então tem que contar, né? Não vou, ruim, perdi dinheiro, lógico, não tô aqui pra perder dinheiro. Minha mãe me ligou, o que aconteceu com o fundo? Economia da dona Selva ali, um monte de economia. Selva perdeu dinheiro. Mãe, fica tranquilo, tá? No ano, deixa um ano, não tira agora o dinheiro, deixa um aninho ali que você não vai, tá? Você vai ficar... Sensacional. É isso aí, muito bom, muito bom. Bom, é isso aí, galera, episódio sensacional, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Aí vocês, junto com a gente, ficou incrível esse papo. Acho que a gente conseguiu abordar o assunto de várias perspectivas. Eu tava vendo, deu tipo, quase 40 e poucos minutos, 50 minutos só de Americanas, cara. Sensacional, é isso daí. Então foi realmente... O propósito foi cumprido. Acho que sim, não saímos com a resposta na cabeça, mas bem mais claro agora. Cara, mas quem é que tem Ninguém tem essa resposta, ninguém tem. Esse é o ponto. Quando alguém tiver também, com certeza vai passar por essa mesa. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais Stock Pickers, conheça o trabalho também da RPS e da Algemy. Tá aí em todas as redes, eles também têm fundos abertos nas plataformas da XP. A gente vai ficando por aqui, um beijo, tchau! Show me the money.